Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Varejo 360, podcast dedicado a trazer empresários de Brasília para contarem suas histórias, compartilharem suas dores, seus anseios, quais são os dilemas, os cases de sucesso, o que se vislumbra para o mercado aqui no futuro e, claro, com a ótica da psicologia organizacional com a Natália. Aqui a gente vai conhecer um pouco do negócio, entender como é que eles funcionam, o desenvolvimento de pessoas, quais são os desafios, quais são as ideias, né, para esse novo comércio, para as tecnologias. Desafios. A gente está recebendo aqui hoje com muito prazer, com muita honra, a Cris e o Carlos Moura da Dois Tempos. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Pedrão. Aí, que honra! Uma pelo honra convite ter vocês aí, aqui. fantástico. E realmente é um desafio, né? O varejo em Brasília. O Carlos já né? começou. Muito desafio, ainda mais com a Dois Tempos aí, ainda se metendo na indústria, uma coisa que ninguém pensa que tem aqui em Brasília. Gente, é isso que vocês vão ver. Acreditem, tá? Brasília tem indústria, tem parque industrial aqui em Brasília há muitos anos, né? Aliás, de verdade, obrigado pela vinda de vocês aqui, é muito gratificante. Estou sabendo até, Cris, que é a primeira vez, não acredito. Você acredita? Nossa, eu tô estreando, eu tô até nervosa. Natália, olha só. Cristiane nervosa, isso é... Temos a Dois Tempos aqui no nosso programa. Que legal. Sendo a primeira experiência. Maravilha. Que honra. Gente, é honra pra gente, mas tá? que legal, assim, conta um pouco, vai, do zero, da onde veio a Dois Tempos? Quem foi que idealizou a Dois Tempos, das Dois Tempos, como é que foi isso? Carlos, eu vou começar e daí você parte da sua parte. Legal. A Dois Tempos, eu sou formada em Educação Física, e estava me formando na época. Minha mãe, que é costureira, eu gosto muito de contar a história da minha mãe, claro. Porque é de um sonho de um que passa para outro, que virou uma empresa familiar, a Dois Tempos, legal. tá? A história da minha mãe começou com 13 anos, quando ela aprendeu a costurar. A história vai longe, hein? Você viu? 13 anos. Ela tinha 13 anos. Já vai longe. E a gente descobriu esses dias até que foi uma tia dela que tinha um pouco mais de grana que falou assim, essa criança tem talento. Vamos colocar ela, quem é a melhor costureira daqui, vamos colocar ela no curso com essa melhor costureira. E eu descobri isso há pouco tempo. Olha, porque minha mãe é falecida há vai fazer 22 anos já. 22 anos já. Então, tem coisas da história dela que eu tô sabendo agora. Olha que legal, então, com Cris. 13 anos, minha mãe aprendeu a costurar. E minha mãe fez a roupa de noiva dela. Então, era uma habilidade que uma tia dela deslumbrou nela e veio para Dois Tempos. Então, a história que eu acho mais legal ainda para contar essa história da Dois Tempos, e eu tenho que contar sobre isso, até para essa nova geração que está vindo. Legal. Porque a gente tem que falar de uma Dois Tempos de 34 anos atrás. Meu pai e minha mãe se conheceram em Brasília, casaram aqui e cada um para o seu ramo. Minha mãe sempre mexendo com costura em casa, né? Então, naquela época, não é da sua geração, Natália, mas até da minha geração, para você ter uma roupa diferente, você tinha que ter uma costureira para fazer aquele modelo que você gostaria de fazer. Era assim que funcionava. Só tinha a revista, né? Que a pessoa chegava lá com a revista. Isso, então, eu quero esse revistas modelo. de moda Isso. assim. E aí a minha mãe começou a fazer isso em casa e vendendo roupa em casa também. Minha mãe sempre teve nisso. E meu pai começou com o comércio de farmácia, porque ele tem alguns parentes que mexiam com esse ramo. E foi para o ramo de farmácia. E se deu muito bem no ramo de farmácia. Colocou uma farmácia na 202 Sul. O problema que eu acho, Carlos, era o nome da farmácia. Tu lembra do nome da farmácia? Drogão 202. Eu falo pro meu pai até hoje, pai, com um nome desse, poxa vida, né? Ele já comprou com esse nome, então. Então ele já manteve. Já teve um Drogão 202 aqui em Brasília, pessoal. Já. Lembrar. Lá onde é a loja hoje. E por incrível, a história tão é assim, legal. e era alugado. A loja lá era alugada pelo meu pai e montou a farmácia. Aí passou-se os anos, a drogaria estava muito difícil, porque veio os grupos, né? As grandes redes de farmácia sim. começaram a entrar em Brasília e meio que monopolizar mesmo o mercado e acabou sendo meio
Canibalizou ali aquela... o mercado a operação. inteiro. Isso. E ali é na 202, por isso que era Drogão 202 Sul, Entendi. tá? Uhum. E aí, não sei se vocês sabem, a Rua da Farmácia tá bem em cima. É, Então ninguém isso. quase comprava do meu pai, porque todo mundo só vinha Já descendo, parava ali, né? já parava ali em cima. Então quem era o público dele era quem era dali. E ali em frente o Banco Central. É isso que eu ia falar, é aquela região da Polícia Religi- Federal, é. ali pra Isso, trás. Tem muitas Aham. autarquias ali. Só que ele ainda tinha um problema, que ele era do lado de lá da rua. Então, a pessoa que não encontrasse do lado de cá, que ia comprar do lado de lá. Apesar que ele tinha o seu Newton. Você lembra do seu Newton, uma Carlos? graça. Uma figura. Era um atendimento. Ele era tipo farmacêutico, porque Tá. hoje é obrigado ter um farmacêutico. Sim. Naquela Naquela época, época não. não tinha. Era um entendedor de farmácia. Caramba, que Todo entendeu? mundo ia legal. procurar ele Que legal. perguntando Qual o remédio. Olha, eu tô com isso. Entendi. Era o doutor Newton. Era o Aham, entendi, Dr. Newton, entendi. isso. E ele era uma figura queridíssima, e ele é querido até hoje a gente tem contato com ele. Olha, que legal. Isso muitos anos atrás, porque se há 2 tempos tem Tem 34, e aí o que aconteceu? Meu pai falou, gente, tá muito ruim, Aham. e o negócio da minha mãe Muitos bombando. obstáculos, né, Aham. pra ele poder lidar. Olha só. que Gente, o desafio. negócio do meu pai, da minha mãe bombando em casa. Meu pai chegou pra minha mãe e falou assim, Adélia, o nome da minha mãe é Adélia. Adélia, seu negócio tá melhor do que o meu. Aham. Vamos desmontar o A meu, farmácia. a farmácia, e vamos montar o seu. Aí Tá. você vê a coragem de um homem Uhum. em 1990. Tá. 89 aí, né? Porque 89, 90 foi quando a gente montou. Isso. Tirar aquele negócio de Eu ser sei. o dono do Sim. lar, o provedor Tá. do lar, né? E vou bancar a minha esposa e vou com ela junto Aham, no negócio. num negócio. Né? Imagina, Gente. se Isso. hoje isso já é uma Isso. coisa que... Ele foi bem poxa, disruptivo, né? Ele foi Exatamente, completamente com diferente certeza. do que era Com naquele certeza. momento, né? Pensa, geração anos 80. Final dos super anos machista, 80, gente. lógico. 35 anos atrás. Que coragem Isso. dele. E E, que assim sabedoria, fez. né? É. Aí o Pedro falou do grande desafio. E assim fez. O que aconteceu? Tava tudo certo. A minha mãe botou a fábrica dela. Lá A eram 3 confecção. andares, né? 3 Ah, tá. andares. Sendo que a parte de baixo era parte de alocado... cima- A parte de cima era alocado para outra pessoa, né? Que era até o Isso, Piantela. isso. Ah, Ainda. ela era Pentela. É. A parte de cima... Mas era o estoque do O Piantela. estoque deles, tá. Então, é ali, na quadra do Do Piantela. Piantela. A gente foi criado ali, comendo Piantela. Comeram mal pra caramba. É, hein? aham. Os amigos todos. O nosso manobrista, eu já tô indo pra lá. O nosso manobrista hoje, que é o que Zacarias. é o Zacarias, é da É época da do, época, era o do do Piantela. Piantela. Todo É, mundo conhece legal, ele. cara. As pessoas lá, os ex-clientes do Piantela. E aí você falou da empresa. empresa familiar, e olha só essa empresa do bairro, né? Que aí é uma É, família tão maior. Porque É, você se imagina torna isso, uma olha como família foi maior. essa É, construção, né? Que legal, Exatamente gente. isso. E detalhe, Que se a gente for falar história. sobre isso, meu pai e minha mãe se conheceram na 202. Minha mãe morava numa outra sobreloja ali, Aham. anos antes dessa história quadra toda. realmente Caramba. Tem muita Tudo ligação gira em torno dela. Isso. Não, ainda tem mais história dentro que dela. Aí o que maravilha. aconteceu? Meu pai resolveu isso foi no final do ano, desmontou-se a farmácia. E a gente está pensando numa época de alta inflação. Sim. Gente, o preço de manhã era um, Sim. meio-dia era outro, à noite era outro. Era alta cruzado, inflação. Aquelas Cruzeiro maquininhas, novo, não, aquelas era- maquininhas de era remarcar cruzado, né? eram... Era Uma em cima cruzado da novo. outra, né? Eu nem sei Acho se que é era novo ou velho. cruzado novo. Eu vou te contar o Que próximo loucura. etapa para você ver o pior ainda. Tem Tá. mais coisa pior para vir. Aham. Meu pai desmontou, vendeu tudo, porque meus tios eram de farmácia. Então, vendeu para os meus tios, pegou o dinheiro para montar a loja. Porque a gente precisava de uma reforma. Saiu de uma farmácia para uma loja de moda. Então, embaixo ficou a confecção da minha mãe, no meio ficou a loja de moda. Gente, não existia manequim. Você sabe o que é isso? Nossa. Sabe o que era o manequim? A gente achou um artista plástico na Era um época. artista Eu não me plástico. lembro o nome dele, queria muito saber. Porque o cara foi muito... Criativo, não sei nem assim. como que a gente achou esse cara. É assim, tudo nosso também é de Deus, assim, sabe? Tá, Vem vindo. sempre. Que ele fez uns, sabe, espantalho? Ah. Só que ele é artista, tá? Eram umas barras de ferros assim. Assim com Que era um assim, redondo no uma meio. cabeça. Esses eram os manequins. Os manequins. E isso era muito bom, viu, pra época. Isso já era Já uma era inovação. diferencial, sim. Já era uma inovação. O problema era que tudo tinha que ficar lindo no Assim, de negócio. braços dele. abertos. Tudo tinha que ficar lindo. É isso. Quer falar, Pedro? Não, quer olha esse intrometer? corte. Olha esse corte, quer dizer, os manequins já foram espantalhos, vai. Já. Mal comparando. Sim. Sim. Meu E a gente negócio tem começou, foto mas disso. olha que E legal. com um artista Cris. plástico. E com artista plástico. Não, foi e da ficou rua. fantástico. Não. era- E aí, Não, ele veio com perfeito. essa mesma ideia pra dentro da decoração da loja. Gente, eu tô Foi arrepiada tudo de agora, tudo. contando a Que história, legal. porque eu tô
voltando lá atrás, sabe? E aí, isso já começou com arte ali, sabe? Já veio com arte ali. O cara, né, Carlos, você lembra? Os nossos provadores eram tudo de tubo. E isso era muito bom para aquela época, gente. Confia em mim. Isso era o The Best na época, sabe? E aí, foi assim... Anos 80 aí, ó. Só que o que aconteceu? Quer contar a tragédia? O que aconteceu? Fernando Collor. Você lembra sim. dele? Eu também. Congelou as poupanças, né? Congelou tudo. Ele, Todos uma os recursos. semana antes da inauguração O dinheiro tava da lá. Dois Tempos, Fevereiro de 90, né? sabe? Foi 90, eu não lembro mesmo, mas... Eu lembro muito bem. Claro. Lembra, né? Congelou e levou tudo. A sorte que a gente já tinha começado a fazer a obra, já tinha feito tudo, só que o dinheiro ficou. Naquela época vocês tinham paridade em dólar? Vocês tinham dinheiro em dólar? Já Não. tava ou não? Ainda tava tudo Não, no as dinheiro dívidas eram do em dólar. Brasil. As dívidas As eram- dívidas, mas as eram em reservas dólar. não. Não, não. dinheiro. Tava em real, não. ou real, A em gente moeda não tinha brasileira. Não tinha Não tinha nem reserva, mas acesso. tava tudo já. Tudo no- já... Tudo Tudo. E tinha que, aplicado, né? e tinha que ser aplicado, porque o dinheiro não rendia nada. É lógico, não rendia. E a inflação. Então, eu fiquei com... de verdade. Agora, esse meu pai, eu falo, esse seu Geraldo é de outro mundo. Porque... Ai, desculpa. Ele virou lá e falou assim, eu falei que isso ia ser um problema, essa mão... Não, nada aqui, ó, nada é um problema. Essa mão quase italiana. A gente tá aqui fissurado, vai, fala, Tá. Cris. E aí, sabe o que meu pai falou? Gente, levaram tudo que sobrou, né? Tudo que sobrou, que era para... aí a gente ainda tinha os funcionários para colocar lá, porque eu estava formando educação física. Eu queria montar uma academia, estava tudo programado. O Carlos fazia segundo grau. Terminando o segundo Terminando grau. segundo grau. Segundo grau. O que aconteceu? Meu pai virou e falou assim, se for para o bem do país, tudo bem. Você acredita que meu pai falou isso? Sério. Você acredita? Ele Eu teria chutado. Eu sei, A gente tem que conhecer. Porque que sabedoria. Seu Geraldo, já tive a honra de Uma estar com o seu figura. Geraldo algumas Ah, é. vezes. Você tem que Eu conhecer, amor. Ele é incrível. Ele é além do tempo dele com a cara de tá bom. Sabe Tá assim? tudo bem, é né? impressionante. Que legal. Meu pai falou exatamente isso. Eu querendo esganar, Sim. Eu mas sei. ele teve um problema. Não tinha dinheiro para investir ali. Mas, o que aconteceu? Quem foram os vendedores da Dois Tempos? Família. Cris e É Carlos Eu Augusto. e Carlos. Carlos, segundo grau. Mexia com roupa feminina. Apesar que naquela época, a gente vendia Mentia roupa... masculina também. Ah, A gente Dois Tempos tinha varejo masculino Isso, era, também. era, Sua mãe era, também era a gente... atendia. A gente focou muito na malharia, Ah, tá. tá? Então a gente tinha moletom, camiseta, tanto que aparecem uns amigos meus falando, eu tinha uma camiseta, e de repente a camiseta, olha aqui, é Não da acabava. Dois Tempos aqui. Que legal. A roupa não acaba. Caramba, Tem pessoas que têm até até hoje. hoje, Tem até o hoje produto... a camiseta da Dois Tempos. A gente fez uma festa. Masculina. A gente fez uma festa que a gente viu tanto que as pessoas realmente guardam o produto da Dois Tempos. Só pra gente fechar, então, foi por isso que eu e o Carlos entramos Entrou no negócio. Foi pra entramos dentro no do negócio, negócio, isso. porque eu ia ir para minha área da educação física, de recreação, essa era a minha área, minhas crianças, entendeu? Era nada a ver Que com o mudança, varejo. hein? E o Carlos ainda no segundo grau não sabia nem o que queria da vida ainda. Eu ia pra farmácia. Só queria namorar a Lauana. Até aquele momento, até o Só momento queria eu ia... namorar, né? Só ia. só. E aí a gente teve que ser o vendedor, os vendedores da loja. Então minha mãe fabricava embaixo e a gente vendia em cima. Era ponto, meu pai administrando. Meu pai é formado, naquela época, era o curso... Técnico em contabilidade? Técnico em Isso, contabilidade. Obrigado, Pedro. Técnico em contabilidade que ele fez até no Elefante Branco. Elefante eu Branco lembro tinha esse disso. curso. Então era isso. Meu pai era a contabilidade e administração toda era dele. Minha mãe ficava na confecção e eu e o Carlos a gente Ia Revezava pra lá no, venda. Foi no assim. Ponto de balcão. venda no balcão, né? assim começou a Dois Dois Tempos. Tempos. Maravilha de história. Vocês- Longa, hein? Foi Não, longa essa mas história. Não, a gente eu tô- falando eu que a tô. gente tinha masculino, depois a gente teve o infantil. Infantil, ainda porque sobravam uns teve, pedaços sobrava. de Aí, sim. o que a gente vai aproveitar aqui? Claro, esses é tecidos, recurso. Uai. É. fizemos. E Gente, eu tô impressionada, assim. depois porque... foi pra maiô, pra roupa de banho, wear. Ah, Aham. Mandou. Underwear, Teve né? também, que- depois Moda voltou pra... íntima, Não. Não. mais pra moda praia. Moda praia, a gente Legal. tinha aí. Tinha, Carlos. Você se Tinha. apaixonei, me lembro. Foi um momento lá que aconteceu. É. Eu tô realmente impressionada, assim, porque que história. Caramba, Que história, eu não assim. fazia ideia. Quando você começou falando sobre uma empresa familiar, eu não tinha ideia, a gente não tinha ideia, né? De como isso era tão grande desse jeito. E ter essa história faz muito sentido. E com tanta profundidade, né? Sim. Porque você está falando de problema macroeconômico,
que óbvio, Passou por afetou um, o micro, né, um né? desafio super... Você está falando de um varejo que começou de um jeito, se transformou no meio do caminho, e óbvio que não tem esse sucesso todo até hoje à toa. Eu acho que o sucesso da Dois Tempos vem justamente daí. A gente Você tirou minha pergunta. quebrando Aonde a que- disruptura mesmo Aham. das coisas. É A gente isso. começou a pensar não só no moletom, mas aquele tecido, um vestido com aquele tecido, com a malha. O Carlos acabou Isso, e aí Esse isso foi o não diferencial. tinha no mercado. No máximo, a gente achava um macaquinho que determinada marca fazia, que tinha muito sucesso, que também era em malha. Aham. Mas por que não fazer um vestido Tá. feito de malha. feito Você- Esse em malha? foi O a diferencial sacada da minha E mãe. aí as pessoas ficavam foi essa. encantadas com aquilo, pela versatilidade, A do facilidade de uso, cuidar. de cuidar, de não amarrotar, porque quando era tecido, que a gente chama tecido plano, Tá. né? Ele tem um problema de amarrotar, de encolher, inclusive. Ah, A sim. malha também, né? A malha tem. Que é o grande desafio é. que a gente teve na confecção, foi isso. Então, qual foi o diferencial da Dois Tempos? Aonde foi a virada? Eu não sei se você ia falar sobre isso, porque até então era só mais uma loja que vendia o masculino, né? Vendia E o o infantil, feminino. que tinham 2 tempinhos até. Então, vendia o masculino, vendia vendia o feminino e ainda começou com o infantil. Esses dias mesmo, uma sobrinha minha botou um vestidinho que ela tinha do infantil. Hoje ela é uma mulher, vai casar Aham. agora. E botou na boneca dela, no aniversário ela quis mostrar. Ela fez uma homenagem Olha para que Dois legal. Tempos. Que legal. E botou na boneca dela. E era o vestidinho que ela tinha vestido lá atrás. legal. Então, só para você ter noção. E a minha mãe conheceu toda a confecção, é isso que eu digo das dificuldades também. Outra dificuldade que a gente teve é que não tinha... hoje o celular, a pesquisa, não existia Era mais isso. complicada a Sim, sim. pesquisa. Tudo né? era complicado. E a gente não estava entendendo por que a gente fazia uma peça e essa peça, quando você ia colocar na mesa, ela encolhia e não ficava no padrão da primeira peça. O que estava acontecendo ali? E a gente foi procurar uma amiga da minha mãe, que já tinha uma confecção na época, e ela virou para minha mãe e falou assim, eu não vou dar O ouro pro bandido. o ouro, alguma coisa. Ela simplesmente falou assim, uma amiga da minha mãe chegou para ela e falou assim, eu não vou dar o ouro pro bandido. Acho que foi essa a expressão que ela teve. E não contou para minha mãe qual que era o problema, por que não estava dando certo na hora que infestava. A gente chegou a trocar as numerações todas. A gente fazia P, ele virava PP, fazia M, tá. virava P. Ele Se encolhia. ajustava nesse sentido. Ou seja, não Porque ficava... a gente não sabia a técnica, não existia onde pegar essa informação. Tá. Né? Não existia. E a gente descobriu há um tempo depois que a malha tem que ser descansada. Com Ela os tem que... próprios fornecedores. Hoje né? é assim, né? Hoje é outra coisa. Já vem uma ficha técnica do produto e já diz, tem que ser costurado com a agulha tal, e As diz indicações. que você tem que descansar 3 dias, 2 dias. Mas é só para você ver como a falta de informação quebra uma empresa. Sim. A gente só não quebrou porque sacou isso e vamos atrás dessa... Da solução daquilo ali, daquele problema. E o que eu quero dizer também é que antes não tinha isso. Não existia essa comunicação. Hoje, qualquer dúvida que você tem, ou se você teve dúvida, Pedro falou alguma coisa que eu tenho dúvida, discordo de você. Eu vou aqui e faço uma pesquisa. Faz uma pesquisa. Tá muito mais literalmente na palma acessível, da né? mão. Tá muito Isso. mais acessível. Então, era uma empresa lá de trás. Né? Uma empresa que tudo era muito fechado. Até a própria moda era fechada. O que o Carlos falou aqui, que a gente inovou fazendo roupa de malha, parecendo um vestido, sabe? Parecendo um... Sendo um vestido, sendo um né? vestido. Na modelagem de um vestido, aquilo foi a virada. É tanto que a Dois Tempos até hoje é conhecida como a loja que tem vestido. E é isso, viu, Natália? Você precisou de um vestido, É lá. tem lá do jeito que você quer. Mas Porque isso é verdade mesmo. É um mais lindo que o outro. Obrigada. E assim, e é isso que é. Eu acho que hoje a empresa, eu vou lá e venho cá, né? Claro. A empresa hoje, ela tem que focar no que ela faz bem. Não adianta Legal. você querer fazer tudo. Tipo, vendedor é ótimo, né? Cris, eu preciso disso. Veio uma cliente- magrinha demais, vamos fazer menor. Veio uma GGG, vamos fazer maior. Gente, eu não consigo, eu tenho que focar. Eu tenho que saber quem é a minha persona e quem é essa persona, e eu tenho que atender muito bem essa persona. Legal. Então, não adianta eu querer atender. Então, se for uma dica, seria, que insight. hoje, uma das dicas mais importantes é Legal. isso. Atenda o seu cliente. Se você estiver fazendo isso muito bem hoje, Escolher o cliente. o faz seu ele- sucesso já está meio É o garantido. que a gente chama de persona, né? Isso, é a persona. Cria essa persona e trabalha foca em cima nela disso, né? que E acha um diferencial do mercado, né, Carlos? É isso aí. Que no caso aí da minha mãe, eu lembro que na época tinha Blue 4. Ela fazia. Eu não queria falar, calça- né, o nome Você do- não quer falar, não? Eu vou falar, porque foi uma inspiração
exportação. Ela fazia só calça de cotton. Cotton é um algodão com muito elastano, tá? Então, ela fazia uma calça de cotton e uns camisetões coloridaços na época. E aí, tinha uma empresa, que eu gosto de falar o nome dela, chama Paineiras, que tinha em São Paulo. Outra coisa naquela época, a gente não tinha o que tem hoje, que é Os insumos aqui em Brasília, você Nada, diz? zero. Zero. Tudo. A gente Até tinha que hoje ir lá ainda. atrás. Acho que eu ia Hoje em perguntar, naquela dia, época você tem que ir lá comprar, né? Hoje o E seu fornecedor, hoje o ele te fornecedor liga já vai aqui, e ele já tá tem aqui. acompanhando, né? Que ele fala bem assim, olha, você Exatamente. comprou a última compra que você fez, tá acabando, Hoje é vamos fazer isso. o novo Gente, pedido, né? Hoje eu faço compra no WhatsApp, em 2 minutos eu tenho o botão que eu tenho. Eu vou muito para São Paulo para pegar amostras, porque é muito da criatividade. A Julinha que tá ali, ó, é a minha faz tudo lá do outro lado, que também me ajuda na criação, ela sabe disso. Hoje a gente tem que trazer uns monstruários para ter um diferencial. Sim. A gente cria moda, né? Só que naquela época era assim, a gente tinha que viajar de ônibus, porque não tinha 35, a gente está falando de 34 anos, 30 anos atrás, vamos arredondar. A gente saía de ônibus aqui de manhã, ia para São Paulo, comprava o que você tinha que comprar. Tinha um senhor que a gente chamava de índio, que tinha uma Kombi, botava tudo dentro dessa Kombi, voltava para a rodoviária, tinha que pagar um trocado. Desculpa, porque isso é realmente o que acontecia. A gente pagava um trocado para o cara do ônibus botar as nossas coisas, porque passava do volume. Sim. Então, a gente tinha que rezar para o cara que estava ali na ponta deixar a gente colocar o volume ali dentro, rezar para caber também. Também tem isso, né? Pra gente... Ai, desculpa. Poder Pra gente voltar. voltar com essa mercadoria aqui para poder fabricar. Essa empresa Paineiras era maravilhosa. Aquela malha, eu juro para você, eu nunca mais encontrei nada parecido. Era uma indústria do Brasil, que fabricava em São Paulo. Ela estampava uma coisa. Eu tenho roupas que eu guardei dessa época. Não acabava. Não acaba de Por isso que eu jeito digo... E ela acabou. Nossa. A empresa A indústria quebrou. A indústria Por quebrou conta com da- as crises. Ela não aguentou. A indústria de tecelagem no Sim. Brasil veio sofrendo muito esses anos. E ainda agora, mais ainda, com essa tudo é chinês. Sim. Né? Pronto. Aí, Competitividade aí. olha que interessante. Vocês estabeleceram um negócio longevo, que deu certo, continua dando certo. Mas são... O que eu, como analista de mercado, consultor de mercado, o que eu estou analisando aqui na minha ótica de varejo, tá? São muitas variáveis no teu segmento. Olha só algumas que me vêm à mente aqui. Concorrência com a China, concorrência, que eu não vou nomear se é China ou não, mas o popular, o de R$10, de R$20, a concorrência do eletrônico, e não é uma concorrência necessariamente que você não participe, eu digo assim, hoje você compra de mais qualquer um lugar do fator, Brasil né? e do mundo uma roupa, né? No Então é mundo. mais Seu um, concorrente está no mundo. né? Mais um concorrente, mais um fator. O fator praticidade da eletrônica, ou seja, não necessariamente eu preciso ir na loja para comprar, então eu prefiro comprar do meu celular, na cama de casa. E vocês estão aqui. Ainda bem que a Natália não. Não. A Natália ainda quer ir no presencial. Isso. não quer? Aí Ai, Esse é o do desafio do novo varejo. Do novo varejo Como é que esse aí. vocês analisam todos esses cenários e como que vocês desenvolvem o dia a dia da Dois Tempos para vencer isso? Buscando inovar, cara. Legal. É impressionante o quanto a gente busca a criatividade, né, com menor custo, porque como a gente está falando de uma empresa pequena, é uma empresa pequena, né? São hoje 5 lojas, né? Que a gente está falando de empresas multimarcas. Que são os meus Que concorrentes. também são concorrentes, essas Fortes, grandes magazines aí, isso. lógico. Isso. E a criatividade, cara, é impressionante o quanto a gente tenta se cercar, porque aí vai justamente ao redor do assunto que a Natália gosta muito, Sim. de se cercar de pessoas importantes, pessoas que agreguem. Eu não preciso ser o melhor, mas eu preciso ter as melhores pessoas ao meu redor. Formar melhores nisso, pessoas também, né, Carlos? ter o melhor na criação, ter o melhor na produção, E na venda. em cada setor, buscar e tentar também levar essas pessoas a melhorar, ou seja, oferecendo oportunidades Legal, de melhoria, ou seja, dando curso, oferecendo até palestras, coisas que talvez ela, se não tivesse dentro da Dois Tempos, o que a gente até recentemente, fazendo entrevistas com pessoas, viu que não é uma coisa de mercado.
Sim. O mercado não é Esse assim no investimento Não varejo. em prepara, ele quer pegar capacitação, pronto. né? Ele Em quer pegar capacitação. Ele quer pronto. Legal. A gente conversa muito, legal. a gente conversa muito falando assim, né, que todo mundo é vendedor do seu negócio. Então, vocês criaram um negócio, né, junto com a sua mãe, com o seu pai, a família, vocês são no vendedor número 1. Então, Vendedor 1, 2, tá? Vendedor 01 e 2. Tá bom. 2, né? B1 e B2. E aí, assim, dentro da área, né, organizacional, pensando em gestão de pessoas, você falou muito bem sobre isso, de que vocês estão num momento e fazem um diferencial que as pessoas não estão preparadas e até se assustam realmente de que não tem uma capacitação no mercado. As empresas estão procurando, às vezes, as pessoas prontas e não percebem que poderia dar até um salto diferente, né, quando você vai capacitar, quando você oferece desenvolvimento. Além disso, como é que vocês conseguem passar para os seus funcionários e deixar dentro da cultura da Dois Tempos aquilo que é de vocês? Porque vocês, Legal. se a gente for pensar nisso, né, Carlos e a Cris estão dentro na fábrica, vocês se preocupam desde o tecido, de como é que vai acontecer, do desenho. E aí vocês têm pessoas que também precisam ter esse sentimento, né? Para poder chegar no cliente com essa essência, com essa energia que eu estou brilho, sentindo. né? Essa energia, porque isso aí. com essa energia de vocês. Como é que vocês desenvolvem as pessoas que estão com vocês? Olha só. Carlos, só fala bem sempre. Ok. Por favor. As pessoas ficam impressionadas, até nas nossas entrevistas, né? Ficam encantadas. Como assim? Eu tenho que entender aqui a história da Dois Tempos. É Todas apresentado visitam todas. a nossa confecção. Olha. Todas as legal. vendedoras visitam a Na, nossa confecção. na loja tem a fotinha das costureiras. Todas as costureiras. Caramba. que Essas legal, pessoas Ah, fizeram o eu ia seu até produto. E deixa eu só mais E- colocar. Quer falar? Aham. Pode falar. E no produto tem a etiquetinha com a foto da pessoa. Que fez- Ou gente. seja, Que fez o aquele essa- produto. essa legal. pessoa costurou. Que genial. Eu criei. Eu Não é, Júlia? levei o seu A produto. Júlia tá ali, é vai verdade, do mas- motorista, vai pela costureira, vai para Tá passadeira. escrito lá, fui eu que fiz a sua roupa, fui eu que passei a sua roupa, fui eu que criei a sua roupa, fui eu Caraca, que que legal. encaminhei a sua roupa. Isso de todos os meus colaboradores da fábrica. Para Uhum. que a pessoa... Esse é um diferencial da Dois Tempos. De onde vem, Natália, esse seu lenço? Você não sabe. Uhum. Natália, você quer saber de onde vem o meu vestido? Eu te digo a história do meu vestido. Sabe? Caraca, Desde a que criação. legal. A primeira peça, Natália, foi feita no meu corpo. Eu sou a peça piloto. E eu visto todas as peças da primeira peça que é feita do grupo. Porque a gente faz uma peça piloto, alfineta toda em mim, aprovou, é isso que a gente quer? Pode ir para o molde, vai para o computador gradeia, vai para o encaixe, infesta, bota lá, corta e vai para o grupo para infestar. Tudo está no meu domínio. Isso é um diferencial da Dois Tempos, porque a maioria vai para facção. A Dois sensacional. Tempos, É não. porque eu visualizo, né? Então, você estava falando, eu estava aqui. A Eu cabeça- quero ir lá na fábrica para poder ver todo esse e processo. você vai ver que nada é mentira. E aí, são duplas, eu formo duplas. Eu tenho uma dupla hoje fabricando, eu vim com exclusivo, tá? E é Amanhã lindo ele esse. tá nas lojas. Que legal. Tem uma dupla fabricando esse vestido. Eu trabalho com duplas. Essa dupla vai fabricar e ela vai fazer a primeira peça. Me ligam se eu não estiver na confecção. Cris, vem cá que a peça tá pronta. Eu tenho que ir, me deslocar de onde eu estiver, vou lá, experimento a primeira peça, ficou do jeito da outra? Cara, tem alguma coisa errada. Aqui não deu. Por que esse aqui ficou é um assim? ajuste, Esse ficou ótimo. Tá, pode fazer. Enquanto eu não dou ok, elas não fazem toda a Todo remessa. lote. Isso Tá. é o começo da qualidade da Dois Tempos. Porque daí vai indo. Aí vem na passação, aí vem, sabe? Então, Todos os passos muito bem cuidados, né? muito bem cuidados. Então, E legal. isso aí faz com que cada uma tenham cada vez mais atenção no que está fazendo. isso. Porque vai aparecer quem foi a costureira que fez. a gente nem imaginou. Isso já foi uma consequência Né? que a Aí gente elas- nem... elas Você já- que é da organizacional... Ah, eu fico encantada. Não, Quem isso pensou na nisso? cabeça... Como é que foi Da- isso? da gente? costura- Sei, costureira, gente. é. A gente Olha não que tem um legal. pensador. Olha, lá na confecção, Vai a aparecendo gente uma não ideia, tem se a gente parede. fizer tal coisa aí, É. aí o outro, Não mas é, e se Júlia? for ainda Eu falo melhor aqui, assim? Júlia, vem cá. E o outro, Fulana, vem for cá, melhor é assim. No meio da peça, vamos legal. supor, essa daqui é a peça que a gente está fabricando. Ou então eu chamo quase todo mundo, a costureira, não sei o quê. Isso aqui, quanto tempo você demorou para fazer? Sei lá, esse busto, que é uma parte muito difícil. Aham. Ah, quanto tempo você demorou para fazer esse busto? Gente, está muito demorado isso. Então, vamos ver como é que a vai gente pensar pode em outra melhorar solução. esse busto. Quer dizer, vocês cuidam até da esteira.
Tudo. de fábrica. Exato, Gente. porque isso vai impactar no custo No preço do produto. Claro. E eu tô brigando... Se demorar muito para fazer esse busto, Vai custar vai mais, custar né? mais. E aí eu preciso pensar de um jeito e com quem que faz para que Mas pra que então isso vocês não têm aconteça. vamos dizer, um engenheiro industrial, um engenheiro de Menina. produção. Não. Tem, aqui, Então, ali, e é isso que eu queria isso. ressaltar. Intuitivo. Vocês mesmos são esse engenheiro. Não, e a equipe? A equipe E é você- muito entendi, fechada. entendi. Eu tenho funcionária, Eu ia esse é o problema, eu sou perguntar, você tem- apegada, tá? O que você ia perguntar? Quanto tempo tem, já que você estava falando muito sobre isso, como vocês usaram dessa estratégia de compartilhar com os clientes quem fez, isso é magnífico. Eu realmente Cara, fico que encantada. insight maravilhoso. Porque você valoriza o trabalho da pessoa, né? Sim. Você faz ela participar. E aí você está me contando mais coisas ainda que você coloca o seu funcionário para participar. Quanto tempo tem a sua funcionária mais antiga? É. Você quer saber? A gente tem 34 anos de empresa. Aham. A Marisa tem 37 anos. Ela já era da minha Lá mãe. Da Quando a minha mãe era em informalidade casa. da Quando minha era em mãe em casa. casa. O ano A passado... modelista, Ah, nossa, fez os 15 anos da Fez Cristiane. minha roupa de 15 Olha, que anos. legal. A nossa modelista até hoje. Até Mas hoje. esse está sendo um grande problema meu hoje. As pessoas vão-se, né? Ou não querem mais aquilo Entendi. enquanto profissão. Eu tô colando a Júlia, né, Julinha? Com a América para ver se consegue ter. Porque a Julinha quer criar, a Julinha quer desenhar. Tá. Hoje as Sai- faculdades. Pronto, Sai isso. da faculdade Outro querendo ponto. isso, só criar. Pensa que a indústria A da moda execução fica no A execução, desenho, né? no- Isso que eu ia Entendi. falar, assim. Você estava falando, né, até de idade e tudo mais. De fato, hoje, você encontrar profissional que está disposta e que tem Costureira. essa habilidade... Porque, assim, olha só, o que você me contou também que foi fascinante para mim. A sua tia identificou dentro... eu achei que você não ia lembrar não tava, já estava aqui anotado mentalmente. A sua tia conseguiu identificar um talento na sua mãe. Uhum. Então, hoje... Por vezes, talvez assim, o empresário precisa ter esse insight, essa perspicácia de conseguir identificar talentos. Por quê? Porque, na verdade, o mundo não está preparando as pessoas, né, com esse tanto de tecnologia, para as execuções. Só que esquecem que precisa. Então, a gente até, antes da gente começar, né, o programa, a gente chegou a conversar um pouquinho. Você me contou que tinha ido numa palestra, né? Ontem aí, sobre inovação, sobre Como tecnologia. é que vai? O futuro do varejo. Na verdade, é esse o Legal. tema, o futuro do varejo. E aí, Fala pronto, muito aí de nesse inteligência sentido, artificial, ela como é fica que doida. você- Ela Lógico. não entende muito aí ela fica doida. Nossa, daqui a pouco a gente não vai precisar mais estar aqui. E aí você imagina o seguinte, né? Você falou da sua costureira que está há 37 anos com você. De fato, ela não vai continuar com você, porque ela pode ser uma escolha dela, por infinitas situações. Como é que você prepara? Você está pensando nisso? Nesse sentido de, assim, de ter novas pessoas, considerando que o mercado não estão enviando pessoas para o seu negócio de fábrica? Sempre foi um problema. Você tem que pensar, Natália, que eu estou em Brasília. Eu não estou em Sempre- Goiânia. Sempre você tem que pensar. Eu não estou em Goiânia e não estou em São Paulo. Eu não tenho aqui nada de matéria-prima e eu não tenho nada aqui de pessoas formadas. Todas as minhas costureiras, e a Júlia sabe disso, todo mundo a gente formou dentro. Lá eu tenho 3 gerações. Eu tenho a tia, a mãe e a neta. E a filha. Sabe? neta. Eu tenho irmãs. Então, assim, você tem alguém... o meu braço direito, eu adoro contar essa história. O meu braço direito na minha confecção, o nome dela é Marcinha, tá? E o nome dela nem é Marcinha. Ela se tornou Marcinha dentro da confecção. O nome dela, eu nem sei se ela gostaria que eu falasse o nome dela. deixa Então, abaixo, deixa deixa abaixo, abaixo, deixa o Marcinha. Então, pronto. Massinha, É ninguém Massinha. vai revelar. Massinha, relaxa. O nome dela é Marcinha e ela veio pra gente como menor aprendiz, 13 anos. Legal. Ela tá lá há 23 anos. A Marcinha hoje tem 36 anos. E ela comprou com 13. E olha que foi pra gente. Aquela época você era obrigado a ter um menor aprendiz. Então ela passou 2 anos fora da empresa, estudava, aí depois passava 1 ano dentro da empresa e fora da empresa, até entrar na empresa realmente. É fantástico a ideia. Com a empresa custeando tudo isso aí. tudo. é. A empresa é Que obrigatória. era Era um obrigatório, projeto, né? um O financeiro falando aqui. Não, mas Eu é esqueci RH, dessa isso é parte. mais RH, né? Não, mas isso aí Como tá benefício falando... Mas era uma coisa Não, que era... é um desenvolvimento. Então, hoje você fala assim, foi uma sacada super legal. Então, quando você Eu pensa... acho, todo mundo tinha que... Todo negócio empresa tem o tinha- financeiro, Sim. de fato. Não adianta você pensar só que lógico. vai ser bom se o financeiro não disser que está dentro das possibilidades. Claro, então, claro. são as duas coisas juntas. De Mas fato. era obrigado, tá? Confesso a você. Pronto. Aí tinha, Pelo né? número de funcionários. Então, era obrigado. Mas hoje, você olhando para trás, mesmo na obrigação e mesmo o financeiro falando assim, a gente está gastando, né, e tudo mais.
Hoje você percebe que valeu a pena, né? Você tem um braço direito. Marcinha hoje tem o apartamento dela, tem o carro dela, ela tem filhos que nasceu ali na Dois Tempos. A gente tem muitos filhos, né, Carlos? Tem. Meu Deus do céu. Imagino, A gente tem muitos filhos, são mulheres. São 57 mulheres, sendo que são 57 colaboradores e de 57, 3 homens. Os 3 homens é o motorista, o manobrista e o vigia da fábrica, que é outro que chegou lá para construir a fábrica e ficou até hoje. Era o vigia Era da o vigia obra da obra da e Dá virou. pra abrir a porta pra gente. É ele mesmo. então. Ele era Ele Ele tá era- desde essa época. Então eu sou apegada mesmo. Se eu vejo um talento, Que legal. Julinha tá aqui e sabe. É um menino, uma menina de talento. Quer montar a confecção dela. Eu não sei se ela ainda quer, não. Mas depois que viu a relação. Mas assim, vocês entenderam? São pessoas de talento. Legal. Mas é um setor muito problemático, porque por conta da mão de obra, hoje nenhum jovem... o que você quer ser da vida? Eu quero ser costureiro. Não existe. Não vai, né? Ninguém- Alfaiate, Essa você conhece influência, alfaiate, né? O pessoal né? quer Que trabalhar com queira digital. trabalhar. que queira se dedicar àquilo. Não existe. É engraçado que. Vou meter na tua arena. Ah. É Amor, um adorei crescimento. isso. Mas aqui é pra sempre. Tá vendo aí, né, Carlos? Mas Ele é meu é. irmão, tá? Todo mundo acha que não, mas ele é meu irmão. Mas é engraçado que quando a gente fala de crescimento orgânico, a gente está falando de um crescimento, muitas vezes em vertical, onde o funcionário vai galgando o seu degrau ali, né, sua ascensão profissional na carreira. E o que vocês estão me contando é quase que orgânico. Ou seja, a gente está falando de DNA, né? Ou seja, tá pegando assim? Quer dizer, Sim, não, você entendi. tem a tia, que é a filha, que tem a filha, que tem os Todas irmãos. entraram ou seja, como... Pô, aqui é legal, gente. Vem pra aqui que é isso. você tá querendo trabalhar, vem pra aqui. E quando você É diz isso assim, que- a minha que funcionária acontece. tem casa, não sei o quê, estudou, faba. Isso é um propósito que está por trás do negócio e que muitas das vezes, por exemplo, nós trouxemos aqui um outro convidado e que a gente falou, caramba, é possível ter propósito ao vender pão. E tem um propósito por trás disso. É quase isso, que também é fabricante. E é Pronto. isso, exato. Vocês E muito também mais do merecem. que vender a roupa e proporcionar moda e ditar a moda, vocês estão proporcionando o engrandecimento da sociedade. Não é sem perceber, óbvio que é querendo, mas é no sentido de assim, talvez seja De uma forma orgânica, né? Natural. natural, sem é um propósito esforço, de vocês. sem financeiro para dizer assim, é claro que vai até onde dá, óbvio, gente. Não existe varejista Às vezes não, né? profissional. Vai Às além, vezes né, vai além, Carlos? mas ninguém cria um negócio para quebrar. Então, isso a conta tem que fechar. Mas o que a gente está dizendo é que vocês proporcionam algo muito maior do que vender roupa. Não é. As nossas etiquetas, quem tem uma roupa Dois Tempos vai saber. Não. Tá escrito Dois Tempos, de Brasília com amor. Olha Tem que escrito A legal. em gente tem todas muito as orgulho etiquetas. disso, Ai, de legal. ser aqui de Brasília. Gente, a 202 está no sangue de vocês, né? A 202 Sul. Tá. Então, assim, é legal realmente isso. Assim, eu estou encantada porque conhecer essa história e percebendo essa delicadeza, essa sensibilidade com as pessoas. Então, quando você fala pegada, Cris, eu entendo muito, não é nem no sentido do apego, simplesmente que você não quer perder aquela funcionária pensando no negócio. Porque você está me contando com tanta energia de muita felicidade verdade. das conquistas que a Dois Tempos também proporcionou para elas. Então, essa troca está muito genuína. Exatamente. Então, quando o seu funcionário, quando vocês falaram, né, um candidato vai fazer uma entrevista e se surpreende com vocês, é porque, de fato, não é comum. Não é comum uma pessoa ser recebida. Porque pensa só, né? Eu, como psicóloga organizacional, eu vejo muito, acompanho muito divulgação de vaga. Então, o pessoal até às vezes brinca assim, tá pedindo estagiário, aí coloca lá, requisitos, experiência mínima de 6 meses. Mas Como não é isso? estagiário, gente. Estagiário é para pra aprender. não é pra... Tem que ter conhecimento, inglês avançado, informática, não sei o que. Aí você fala, mas não é para aprender? Você não está disposto a desenvolver uma pessoa. E aí, outra coisa também. E aí me veio aqui, né, assim... Aqui em Brasília, eu não conheço esse mercado de fabricação. Então, Pedro, Mas hoje muito... já... Como é que tá, assim... Você tem já aconteceu alguma situação de funcionária receber proposta e vir e trazer para vocês assim, olha, tal pessoa me procurou, me oferecendo uma oportunidade. Isso é normal. Isso é mais comum nas lojas. Tá? Para ver, Ah, É o nosso vendedor, sofrido né? Tá. do que na confecção. O Mas, número por é alto? exemplo, o lugar... Já chego lá. Tá, Essa é a nossa maior dor hoje. Legal. A confecção, né? Vamos aqui para a confecção. O lugar onde estamos hoje, onde é a fábrica, fica no Saam.
lá era um setor. Lá Criado pelo Roriz, na época, ProDF, para isso, primeira época. para confecções. Então, um atrás do outro era confecções. Um do lado do outro. Nessa época, assim, todo mundo botava a plaquinha lá, precisa de costureira. E a galera ficava tentando migrar de um lugar para outro. Mas uma outra coisa que eu acho que é por isso que a Dois Tempos ainda existe. Detalhe, desse bloco é uma quadra inteira que era de confecção. Só tem a gente. Hoje, todo aquilo ali era confecção? Era Tudo todo ali, foi todo destinado ali pra pra isso. isso. Aí, Não, abriram, foi eles anos. tiveram que construir. As Era confecções era. foram construindo. E Você construíram, tinha- e aí com o tempo foram Foram diluindo. embora. E assim, você tinha Caramba, que eu não sabia manter. disso. Você não ganhava o lote. Você tinha um lote, você tinha que pagar o lote. Era muito séria a história. Você tinha que pagar o lote e você tinha descontos naquele lote conforme você ia cumprindo As o que metas. você Eu botou falei lá no seu projeto que eu ia empregar aqui Tantas tantas funcionários. pessoas. Estava no ia projeto. construir em tanto tempo. Tá. Se eu atingisse as metas, eu ia ganhando descontos ali no na- final do lote. Era muito inteligente. no pagamento do E tinha do- pessoa do que lote. passava para você poder tinha que- checar isso. Só uma pergunta. Então, esse lote eventualmente saiu de graça? Não, Não de graça, mas saiu bem Não. barato? Bem barato. você cumprisse as Não, metas, sim. Se cumpriram as metas, Você sim. tinha um Sim. bom deságio naquela compra. Tinha. Exato. Legal, Que era essa a legal. ideia. Tá. E outra, o pulo do gato, segundo, hein? Galera, anota aí. Aonde eu acho que foi o diferencial da Dois Tempos, e aí mais uma vez do meu pai. A gente nunca pegou dinheiro emprestado. Tá. Sabe? É Banco uma quer te cultura, emprestar. né, que a gente, por exemplo, eu sou formado em administração, a gente escuta muito, a gente tem que utilizar o dinheiro mais barato, né? Tá. Mas isso é uma cultura, eu acho que vale para economias estáveis, economias que a gente está falando Sim. dos Estados Unidos, onde a gente não tem uma variação tão grande de inflação, né? Tá. A gente sofre muito com inflação Sim. no Brasil. E essa cultura era entendida como verdade completa sempre por todos os empresários, Tá. né? O banco, o BNDES, a instituição FDC do Banco do Brasil está dando a taxas excelentes, Tá. né? E com o tempo, essas pessoas viram que depois fica muito difícil conseguir, porque em Uma hora você todos tem que os pagar, né? projetos, Sim, todos sim. os projetos tinham uma inflação jogando em cima, Tá. tá? E aí Os indexadores sempre foram inflação, sempre né? Nos tiveram projetos, geralmente. Dessa e aí, parte você e aí entende. quebravam e dificultava o crescimento Sim. das empresas. E uma cultura que meu pai trouxe pra gente foi nunca dependa de banco. Por quê? Tá. Dependa do seu caixa. Voltando à Perfeito. história lá do seu Geraldo. Tá. A gente estava nessa loja da 202, Alugada. né? E o proprietário falou para ele, olha, eu tô morrendo. Eu estou falecendo. Tô com uma doença grave. E eu queria vender ela para vocês. Tá. E eu queria logo, porque Que- meus filhos vão detonar. E naquela época, o ponto valia muito. A 202 valia muito. Acho que até Era hoje. do Piantella, talvez. não, tudo é. Aham. Até hoje, imagina, é valiosíssimo. Aham. isso E aí aí. tinha que ter dinheiro, né? Cadê? Isso, Aí tinha que ter aí é o caixa. problema, O que seu Geraldo fez? Conta, eu também acho linda vendeu essa- a casa onde a gente morava. E alugou. Ele vendeu pra uma pessoa Tá. que alugou pra gente. Então a gente não precisou então sair da saiu. nossa casa. Tá. Você Tá? você quer comprar, mas eu alugo de volta. Isso. Ele pegou um empréstimo. Foi assim. Comprou pra casa. Não, é Deus, assim. Por É isso que eu digo lógico. que é Deus, assim. E Mas sempre... era um aluguel, né? A gente É. pagava o Lógico, aluguel. lógico. Mas, poxa, ele tirar da gente do... É lógico. Da garantia da Anos residência. Quando usando. você fala com uma pessoa lá com seus 80 anos, né? Imagina a ideia. Não, 80 dinheiro. Ele tem 80 hoje, Carlos. Na época É, ele não, era novinho. Não, tá falando, por ele mas ter era 80 na época, naquela é, época, né? Mesmo nos idos dos 90 tinha seus o que 50. Isso, o que tem dava idade segurança hoje. para qualquer um era É a ter sua a moradia. casa própria. lógico. a sua casa, imóvel. Então ele A fez gente isso. não fala em investimento. não, eu tenho ainda mais investimento. imagina, Era uma moeda eu maluca. preciso, Como é que você eu vai preciso investir? ter o imóvel ali, o tijolinho pronto. Exatamente. É. E ele, anos depois, comprou a loja, né? Ele comprou a loja e pediu. Agora aí sim, tá? Meu pai sempre teve uma rede de relacionamento muito fiel uns aos outros. Tudo dolarizado. Então, Pedro, você tem algum para me emprestar? Eu te pago em tanto tempo em dólar. E eu te pagava em dólar. Era assim que a gente fazia os negócios. E ele fez isso. E pagou, honrou todo mundo, pagou e comprou de novo a casa dele.
Olha que legal. Ele recomprou a casa dele. Então, ele comprou a loja e, no futuro, ele comprou a casa dele. Mas detalhe, tá? Eu e Carlos, e aí veio o meu outro irmão, que é o Carlos Henrique também, no negócio, que era o meu irmão mais novo, a gente trabalhou de graça há muitos anos. Se eu não me engano, uns 10 anos, né, Carlos? Uns 10 anos a gente trabalhou pelo trabalho. Pela 2 Tempos. Sim. Aí depois a gente virou assalariado, que a gente é assalariado até hoje, né, Carlos? A gente tem uma retirada ali que a gente Não, e é mesmo. Até hoje, a gente... O mecanismo que a gente achou. Achou foi esse. Mas isso algo que deu certo, né, Carlos? Sim. Foi algo que deu certo. A gente é assalariado até hoje. Eu, meu pai e o Carlos, a gente... E minha mãe, na época, também era assalariada, né? Então, a gente veio para isso. Eu me perdi aqui na conversa, galera. Tá, a gente tá... Não, é que, então... Ajuda aí, Pedro. É que você estava falando da dor quando foi para criar lá na fabricação, o parque industrial, lá no a gente tá falando de pessoas, né? Porque na fabricação você tinha... Quando começou o parque industrial, você até tinha uma competitividade maior para as pessoas pensarem onde elas queriam. A gente tá falando de competitividade. Mas hoje, sua dor é nas lojas. É o turnover de vendedores. Essa é a nossa dor. Como é que vocês hoje... Porque, assim, isso é uma dor de qualquer varejista. Não, e vai só piorar, tá? Pelo que eu vi até na palestra e pelo que eu vi na NRF do ano passado, esse ano eu vou até para Nova York. Legal. Vou conhecer pela primeira vez a feira de lá, que é a maior feira do varejo do mundo. Acontece uma toda coisa também em Nova York. Para a gente, assim, dizer, né, que é uma das instituições que nos ajuda e sempre desde o início, do Sebrae, agradecemos muito ao Sebrae, ao sindicato, ao Sindivarejista. Ao Sindivest, que levou a gente. Que é da indústria. Fibra, que é... Porque a gente tem os dois pés. A gente está no varejo e está na fabricação. Né? Aí você estava me falando da nossa... Então, foi assim. Hoje não tem confecção nenhuma. Só somos nós desse grupo inteiro. Então, todo mundo realmente foi engolido pelo mercado. Sim. Aonde foi que foi... Eu nem sei te contar. Eu acho que vem da criatividade mesmo da gente. E esse híbrido, ser fábrica e ser loja, é algo muito de Brasília. Brasília, na nossa época, tinha isso. Todo mundo, a maioria das pessoas que fabricavam, elas mesmas vendiam. Sim. Só que isso não acontece. Ou você é bom... Todo mundo sempre me falou isso. Todo consultor vinha para mim e falava assim, isso não funciona. Ou você é bom fabricante, ou você é bom varejista. Não dá para ser bom nas duas coisas. Isso eu ouvi a minha vida inteira. E esse sempre foi... Essa verticalização, né? Vocês já fazem desde sempre. A gente faz desde sempre, então para a gente funciona. Então eu estou aqui pensando, eu estou aqui pensando no produto que vai para as lojas e eu já estou pensando no que o vitrinista vai... Qual é a ação que eu tenho que fazer dentro da loja para que ative aquele produto? Qual é a vitrine que vai dessa semana? Então, os meus blogs já estão fazendo para a vitrine da semana, entendeu? Eu não fabrico tudo que tem dentro da loja. Eu fabrico roupa. Acessórios vêm da minha curadoria e acessórios e jeans eu não fabrico. O resto tudo mas tudo vem da minha curadoria. E tudo tem que chegar junto. Eu não tenho o jeans, mas o jeans tem que chegar junto com a camiseta que eu fiz, com a blusa que eu fiz para combinar com aquele jeans. Vocês entenderam? Então, essa logística tem que acontecer. Tudo dentro da coleção foi amarrado para que aquilo ali acontecesse. Inclusive os acessórios, entendeu? Que é o cinto, eu não vendo sapato, já vendemos. Maravilhosos. Só que é um mercado muito difícil. De estoque é muito complexo. Isso que eu ia falar, espaço físico. Um outro diferencial da 2 Tempos que eu acho que também faz... É muito dolorido, já era da minha mãe, muito dolorido da minha mãe, que ela falava, que ela odiava, eram os ajustes. A gente tem ajustes hoje nas peças das nossas lojas e a gente não cobra para o cliente. Entendeu? Esse legal, não cobrar é uma dor. Sim. Porque é um custo muito alto. Mas é a forma que eu tenho de conquistar a Natália. E de fidelizar também esse cliente, né? Criar esses diferenciais, né? Dentro do varejo que a gente tem, criando esses mecanismos. A gente já tem ações em que a gente chamou algumas clientes, né, para desenharem um produto. Buy 2 Tempos. Então, buy fulana de tal. E a gente fez um catálogo. Naquela época, o catálogo ainda era físico. Impresso. Então, elas estavam... Era físico, né? Então, elas estavam ali no lançamento do produto delas. Isso eu tô querendo voltar com essa ideia. Legal. Só que é muito trabalhoso, né, Julinha? Envolve para nossa confecção. Né? E combinar com as pessoas, porque a gente demanda, por exemplo, ao funcionário público.
público que Sim. tá lá, eu adorei essa saia, eu pensei numa saia assim, 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 aí tem que pegar a desenhista para ir lá e botar o que ela tá imaginando No papel pra depois virar a roupa. para que aquilo Entendi. ali, vamos ver a peça piloto, vai funcionar isso aqui que você tá pensando? Vai ser vendável? E eu, como consumidora, eu percebo que tem uma linha da Dois Tempos que vocês têm um propósito, um conceito. E aí, às vezes, a gente até tem clientes que, às vezes, você convidar para desenhar, se ela for uma cliente que quer ser muito antenada com a moda, até seria também, tem que ter essa flexibilidade, porque às vezes a pessoa vem com um conceito que às vezes nem faz muito o perfil da Dois Tempos, É porque né? isso foi meio que um concurso que a gente fez com as clientes, entendeu? A gente legal. selecionou as pessoas Dentro para quem fazer. queria. Legal. É porque Foi bem legal. Hoje tem muita coisa de moda, né? Então, assim, o que eu percebo também, não é do meu ramo, mas eu percebo que tem muito estudo da psicologia dentro da moda. Que é o seu ramo. Eu não consigo, eu não tenho esses estudos específicos, mas eu sei que é comportamento, envolve realmente a questão das emoções, né? A roupa diz muito o que você Sim, quer transmitir para o exato, outro, né? exato. E aí, E esse negócio da imagem, né? Nossa. Das pessoas as fábricas estão se dizendo usam muito isso, né? quem você é e para Isso. qual é o seu propósito. Perfeito. As fábricas usam muito isso, né? E com esse empoderamento, né, que tá feminino, acredito que quando as mulheres vão à loja de vocês, principalmente também quando a gente quer, né, igual você falou, vestidos, é um mais lindo que o outro. Então, assim, tem para todas as ocasiões. Vocês acompanham essas tendências considerando isso? Você quer saber o hoje ou ontem? Porque tudo tá... Como é que vocês acompanham isso, assim, Cris? Isso é da sua... Porque aí, como vocês dois estão juntos, né? Então, vocês continuam nessa administração. Existe uma diferenciação de setores, né? Quem normalmente está mais à frente de uma parte igual essa questão da criação, essa questão de buscar tendência, de participar desses eventos. É mais você? É mais o Carlos? O que normalmente... Como vocês fazem para dar certo essa dinâmica da Dois Tempos nesse ramo? Eu acho que é isso que deu certo, que é o que dá errado na maioria das empresas, sócios, né? Eu vivo dizendo, vou ter um sócio, você consegue fazer Familiar, sozinho? né? Você consegue fazer sozinho? Faça sozinho. Porque é um casamento que é muito difícil, né, Carlos? Eu sou uma pessoa super fácil, entendeu? Nossa. Eu e o Carlos, a gente é muito diferente. Eu sou dinâmica. Apesar que o Carlos mudou muito. Eu sou muito explosiva, entendeu? E o Carlos é calmo, tranquilo. O Carlos é toda a parte financeira, administrativa. Quer falar disso? Não, a gente divide muito. Dividiu bem isso, né? Divide muito. Eu sei os momentos dela e é como se fosse um casamento mesmo. Claro, não de deixa de ser entender, assim. de entender os momentos, a impulsividade ali daquele momento, as discordâncias, que é o que mais... leva a gente para frente. Eu acho que a discordância é o que faz. Eu vou refletir sobre Sim. isso. Que você é preciso o tempo inteiro isso, e é tá? Toda preciso hora. ter uma maturidade muito grande de ambas as Com partes certeza. para que Estar para que aberto, isso né, para que pra isso ouvir, aconteça. pra- Entendeu? Porque nem sempre eu tô certo e nem sempre ela vai estar Claro, certo. claro. E a gente precisa achar o melhor que seja para Dois Tempos. Isso, Carlos, perfeito. E aí ele é toda a parte administrativa, eu odeio papel, não gosto, não gosto de dinheiro, eu não administro meu dinheiro, quem administra meu dinheiro é o Carlos. Eu falo, Carlos, eu não sei nem minhas senhas. Carlos, pelo amor de Deus, qual é aqui? E você sabe disso. É verdade. Ele tentou me vender um negócio e eu falei, peraí, reúne com o Carlos. Se ele Foi. fechou, Que ele fechou. decidir. O que ele fechou, eu tô fechando. É assim que funciona. Verdade. É assim. Então, Tentei eu não. sou casada. Ela é minha cliente, Ah, tá? é? São meus clientes. É isso aí, os dois. Não foi. Você vê. Não foi em vão. É. Não foi em vão. Isso. Foi efetivo. Então é sempre assim. O Carlos é parte financeira, administrativa, toda a parte dele. Toda a parte de criação é minha. Curadoria de tudo é comigo. Tecido, criação, mandar para loja, é tudo comigo. Ah, vamos fazer uma vitrine? Aí a gente discute juntos. Tá. Ah, vamos contratar uma pessoa, essa pessoa é uma, tipo, gerente? Os dois vão contratar juntos. Já é a vendedora das lojas, as gerentes vão contratar esse vendedor. A gente dá um ok ou não, às vezes, quando precisa. Ações da loja a gente discute bastante. Tudo, E agora tudo, com a Carol, né, veio para oxigenar mais Legal, essa legal. sociedade, porque é uma pessoa mais nova, está mais oxigenando mesmo Normal, as faz ideias, parte, sim, né? claro. E é importante É outra trazer, geração. porque É isso. queira ou não queira, o nosso cliente vai envelhecendo, né? E Nós a gente E vocês estamos querem envelhecendo. novos e eu clientes preciso também. de novos entrantes. Claro, Né? perfeito. E eu preciso que esses novos entrantes, e eu entenda essas pessoas que Perfeito, estão entrando
no Você me varejo. perguntou, eu vou voltar ali que você perguntou, é o treinamento, né? Tá. A Carol que está dando treinamento hoje para as vendedoras. Agora mesmo a gente pegou para as que vão fazer free agora, né? Que final de normalmente ano, né? ela treinou todas, sabe? Elas vão para confecção, a gente tenta Entende. contar essa história, quem é Dois Tempos, Tá. nananã, ou a própria gerente já contou dentro de loja, e aí elas vão lá até para aprender. Como eu faço ajuste, a vendedora, além de vender, ela ainda tem que aprender a ajustar o produto. Então a gente dá essa aulinha, Tá. que no dia a dia ela vai ter que aprender, então ela conhece a confecção, e eu digo, eu já. Essas meninas, quando chegam na fábrica, eu já chego na fábrica falando assim: oi, vocês vão entrar na confecção, vou mostrar para vocês a confecção. Agora, lembre-se, a partir desse momento, olhe o olho de cada uma, porque aqui não tem renda. A renda vem da loja de vocês. Então, você não está vendendo para você. Você está vendendo para todas essas meninas que você vai encontrar aqui dentro da confecção. Esse é o meu discurso para quando elas começam a entrar e conhecer Tá. a fábrica. É ter essa responsabilidade. Mesmo Lá as eu não vendo. frilas, Todas têm que elas estar juntas. fazem essa Todas. imersão Entra na cultura. quem tá realmente porque, interessado porque, em porque fazer. a confecção em si, ela não gera Renda, né? renda. Sim, claro. Não tem Só a venda, despesa, né? no caso. Então, é só... a- Claro, não, é custo. é Criação, é custo. Isso, concepção. e o varejo ali, as meninas É o que faz. que precisa ter essa noção de que o Pra trabalho tudo. delas, a quantidade de pessoas que dependem do trabalho Que delas, legal. a responsabilidade disso. Você me perguntou se é free, sim. Porque eu ainda tenho esperança dessa free virar uma oficial efetiva, minha, uma né? efetiva, com certeza. Que é, pronto, pegando o gancho. Você disse que é uma dor de vocês hoje, que eu acho que é a dor de todo varejo. Como é que vocês estão lidando com isso? Tem coisas que você vai ser obrigada a engolir e vai ter que ter. E que depois você vai ter que descartar. Então ele já me disse que vai ter que ter e que já está me dizendo que vai ter que descartar. Mas por que estão querendo botar pra gente que vai ter que ter o robozinho? Tá? Essa já é a minha análise, tá? Tá. Porque eles já estão fabricando isso. Então ele tem que vender Alguém para tem que você. vender, né? Tá. Alguém tem que comprar isso, Uhum. né? E hoje, a conversa, foi o que eu falei, a gente viu uma palestra da NRF que foi de um ano atrás. Um ano atrás, o grande desafio do varejo era a venda. Mas o que eu queria chegar para você é que o meu vendedor, que a gente chama até de colaborador, ele tem que saber sobre o produto. Você não compra um tênis só porque ele é bonito. Você compra um tênis porque ele é bonito. Não, Se tô ele vai falando ser tênis porque eu tô falando com funcional. peso. Claro, claro. Você não compra um vestido só porque ele é bonito. Sim. Ele tem que Tem ser que cair bonito, bem. ele tem que cair bem, ele tem que durar, Material ele tem bom. Para o que ele tá você uma quer? cara? Para que você quer? Eu quero você para quer passear, transmitir? eu quero passear, eu quero por que que correr, ele tá eu quero nesse jogar valor? um esporte, fazer um esporte. Eu acabei de ver aqui na internet, tem pela metade do preço. Por que você está pagando pelo dobro do preço, o triplo do preço? É Eu tenho um isso. histórico. Aí a gente volta àquilo que a gente falou, É, relacionamento. E isso a gente aprendeu muito na pandemia. Certo. A gente teve na equipe, né, uma diversidade muito grande. Teve aquele vendedor que não parou de vender, porque ele tinha criado um relacionamento Com o com o cliente cliente. E o criar o relacionamento é não simplesmente mandar o vestido que Catálogo. acabou de Toma aqui, chegar, Natália. o catálogo. Catálogo. Não, Olha que lindo. perguntar para ele como é que ele está, como é que foi a viagem dele, como é que está a filha dele, Legal, legal. como é que foi aquela Até quando coisa você que já uma sabe se vai situação ter uma, qualquer que ele um tenha próximo falado. evento, né? Ó, tá chegando o aniversário. Isso é o relacionamento. Perfeito. E aí, esse vendedor não parou. E eu tive uma cartela, outra de grupo da própria Das nossas equipe, consultoras? que ficou de braços Eu não atados. consigo Eu não vender. consigo vender. O shopping reabriu, Aham. não passava mais ninguém. Aquela que continuou pegando aqui o WhatsApp, conversando com o cliente. A busca E aí, ativa por cliente tá, mesmo estando no shopping, né? Poxa, como é que tá? É Ai, a busca ativa, né? Porque no shopping, engraçado você falar isso, engraçado no sentido interessante. Não que o da vendedor, época, né? É, porque é interessante que, assim, o vendedor que não se inventou no varejo, não se reinventou, ele realmente ficou para trás, ele mudou de segmento ou ele foi para segmentos Quebrou, que... ele quebrou também. Não, eu digo até o próprio vendedor, o funcionário, Ah, você tá falando quer dizer, funcionário. É. porque o empresário que teve a visão de vocês, não foram tantos assim, continuaram, se mantiveram. Outros tantos foram junto com o vendedor para baixo, e aí acabaram quebrando. Porque essa reinvenção ela é mandatória num cenário onde não tem pessoas passando na frente da minha loja. Ora,
eu preciso vender, eu tô na loja, eu não posso sair da loja, então eu preciso me reinventar. E eu tenho internet, eu tenho celular, eu tenho tudo ao meu alcance. E aí esses vendedores conseguiram se reinventar e se mantiveram. Né? Você falando... O perfil que a gente tem que buscar hoje do funcionário do varejo, que é o vendedor, né? É aquela pessoa que gosta de conversar, gosta de se outras relacionar, pessoas. gosta de o trocar relacionamento, ideia, de novo. Ela pode né? nem saber de moda, porque daí eu dou pra ela A toda técnica, essa... a Legal. técnica a gente ensina, né? Isso aqui é um vidro X, Aham. né? Isso eu ensino. Isso aqui é um tecido feito assim, assim. Isso eu ensino. Qual é a fibra? Mas o relacionamento, esse olhar, olho no Claro, olho, perfeito. aqui Essa habilidade tem que vir. tem que ser da pessoa. Ou ela vai ter que se adaptar àquilo ali. Né? É igual a gente fala. É o perfil, fazer vídeo. No primeiro pode ser difícil, né? Mas o segundo já vai ser diferente. As lives nossas, a primeira foi difícil. E agora a gente segunda... já está passando por um outro desafio. A gente está achando já a live muito igual. Então, a próxima quer live inovar. da Eu gente... preciso pensar preciso fazer diferente de uma para as maneira coisas, para que as diferente. coisas não fiquem muito... de novo a live da Dois Tempos, a menina vai vir assim, vai ser a Entendi, Cristiane entendi. vai Essa ficar já foi a aqui. percepção. A gente fez uma live agora, quarta-feira, para lançar a Black Friday, né? Que já foi Que uma foi coisa que a antecipada. gente já fez diferente. A gente tá fazendo uma Black Friday antecipada. Eu não sei quando é que vai ser aqui Nunca postado. fiz isso. Quanto que vai pro ar, né? Vai pro ar, mas assim, já aconteceu, gente, de repente, tá? Então, assim, qual foi a sacada da Black Friday para vocês, de repente, fazerem pro próximo ano? Essa foi uma sacada da agora. Eu não sei se eu vou conseguir fazer a mesma coisa no ano passado, próximo que vem, ano. né? Por quê? Porque os meus concorrentes estão me vendo ali. Sim. Eu fiz uma antecipada e te digo, eu tô no segundo dia dela. Já valeu a pena. Legal. Sabe? Porque a gente falou, o que a gente pode fazer de diferente? E foi assim, foi numa reunião assim. Não foi, Júlia? A Julinha tá ali e sabe disso. É muito amanhã, ágil. A Dois Sim. Tempos, Vamos começar as essa ação. decisões são fotógrafo, esse povo fica Fica doido doido, com a né? gente. A gente tá tirando a foto hoje. A que horas amanhã você tá me entregando a foto? isso, Não, mas porque depois daqui amanhã uma tem que estar na semana. loja, sabe? Não é assim que funciona Entendi. com a Dois Tempos. A Não Dois é. Tempos é em Não dois tempos mesmo. Aham. E aí, Tem que ser. O porquê do nome Dois Tempos? Tá aí. Então, eu sou formada em educação física e eu achei que minha mãe ia para um lado mais esportivo. Até porque a gente fabricava para homem, o tipo de produto era mais para essa linha. Eu achei que fosse. E a gente queria um nome que tivesse número. Dentro de um carro, tá até escrito na história da marca. Isso foi dito dentro de um carro. Tava a família toda, os 5, Da meu pai, minha 705 mãe. para 711. A gente tava... Sul. É isso mesmo, Carlos. Tu lembra até disso. Agora que voltou, Carlos. Tô Isso lá aí. no carro. Aí foram cada um falando. Eu, Carlos Augusto, Carlos Henrique no carro atrás. Meu pai e minha mãe na frente. Porque o e nome aí? era Cris Délia, lá na casa da minha mãe. Por que será? Cris Délia. Mas esse não seria o nome, tá? Não Minha- Veio na esse, esse, né? não, Esse é o nunca nome foi impresso fantasia. esse nome. Entendi. Esse seria o nome... A razão social. Razão social. Tá. Aí ficou naquela... Né? Gente, a gente quer alguma coisa que seja... Jovial, uma coisa que transmita... Que seja dinâmico, um nome que fosse dinâmica, nanã. Aí foi. Aí, dois tempos. Tá, pode ser 2 tempos. E por que é um relógio? Né? E o nosso negócio é um relógio. Gente, é 35 anos atrás, 34 anos atrás que a gente está falando isso. Por que um relógio? Porque a gente deu para um cara que era o único que fazia etiqueta no Brasil. Esse cara era o único. E a gente deu sorte dele tá em Brasília. Ele fazia... aqueles, né, que botava as pastinhas assim, sim, ia sim, visitando. sim. O cara ia estar em Brasília. Não tinha O cara essa gostou da minha facilidade mãe. tecnológica, né? Ele gostou da minha mãe, ele gostou do nome, e falou, pode deixar. Vou Vou desenhar. fazer essa marca. E aí foi 2 tempos, era um relógio, com duas tonalidades. Era um lilás claro e um lilás claro dessa cor. Um lilás claro com um lilás escuro. Por quê? Porque o lilás é a cor do tempo. Sim. Olha só a viagem. Que legal. E foi assim que foi montada 2 tempos. A Foi foto, bem assim. a foto da Dois Tempos é toda lilás. As cortinas eram Aham. lilás. Naquela época. Então a gente Quando veio, a gente já inaugurou tinha lá. essa sacada de visual, né? Porque a gente já veio com essa historinha Criação aí. da marca, O cara né? veio. E aí, anos depois, foi assim que foi montada 2 tempos e foi assim que foi criada. Anos depois, a gente já era só moda feminina, né? E a gente viu a hora de ter que dar uma limpada. Foi quando a gente foi para o Conjunto Nacional. O Conjunto Nacional foi uma virada de chave pra gente. A gente estava indo para um shopping. Naquela época, nenhuma loja podia... Regional podia era estar sempre- dentro de shopping. Sempre Entendeu? grande marca. Só grandes As marcas grandes marcas. poderiam Eles estar. aceitavam Redes no shopping. Eles nacionais. não, era mesmo muito nem discriminado. aceitavam, Era não muito aceitavam discriminado. você nem para ir para reunião.
Caraca. Se você falasse Eu que quero você era comprar daqui. um ponto lá. Não existia Interessa, isso. não, Eu quero você não pagar. serve. Não serve serve. pro meu mix. Do meu mix, né? Era assim. E o conjunto tava com uma parte... área nova. Uma área nova que ninguém queria, essa que era a verdade. E a gente quis. Entendeu? E foi assim que a gente entrou num shopping e foi assim que a gente descobriu que a Dois Tempos vende, se tiver quem olhe para ela, entre na loja, a gente vende. Vai vender. Foi aí que explodiu. E deu bem casado, porque foi quando a gente saiu debaixo da confecção, que era embaixo da 202, Tá. e foi para essa... Pro Saam. Pro Saam que a gente Pro está Saam até fez a hoje, confecção. que a A gente confecção foi conseguiu pra lá lá. o lote. Foi muito assim, ó. Eu preciso ampliar a minha confecção, porque eu tenho mais uma loja, e essa loja vai ser de peso. Tudo da Dois Tempos foi muito assim. É tanto que a ampliação dessa fábrica só aconteceu depois que a gente quis mais lojas. E uma outra coisa que eu digo, você tem uma loja, é uma coisa. Você, a partir da sua segunda loja, você já pode ter 3, 4, 10, se quiser. Se você tiver funcionário para isso. Aham, sim. O projeto já está feito, é só replicar. Porque quando você tem uma loja, o dono está ali, ele vai estar ali sempre para estar te atendendo. Então, você é o gerente. Você é o dono dentro do seu negócio. E que vale muito a pena, Sim. viu, gente? O olho, essa historinha do olho do dono que engorda, não gado, tem, não é tem muito jeito, né? certo, cara. É muito Você tem certo. que tá Ele tem de que olho. estar de olho. Eu sou funcionário, trabalho no serviço público, vou abrir uma padaria, vou abrir uma confecção, uma loja multimarcas e vou deixar nessa menina que é uma excelente vendedora que eu conheci, que um excelente Entendi, gerente, entendi. vou ser sócia dela. Não funciona, gente. Legal. Não funciona isso de jeito nenhum. Mas Você você precisa precisa crescer, né, estar Carlos? dentro Do do negócio. É um dentro fora. O que ele Sim. está querendo dizer é que depois você tem que estar... Você vai ter Claro. que ter essas pessoas que são Você seus vai ter gerentes. multiplicadores, que são Sim. pessoas mais Isso, Quando o próximas negócio de cresce, vocês, lógico né? que é isso. Sim. O negócio cresce, Mas quando só tem ok. uma loja, tem que estar Você dentro. Você É tem isso que que o estar Carlos tá dentro. dizendo. Quando Porque você tem qualquer coisinha vale muito ali, Vale gente. muito naquele Vale momento, muito. É uma verdade. sacola, São detalhes. Até do é uma encantamento coisinha. com o cliente, É uma que é lâmpada diferente. que tá queimada dentro do provador. Por que ninguém está comprando aqui? Sim. Será que não é a lâmpada de dentro Faz do seu, diferença, né? do seu O provador? espelho, pronto, O espelho. o espelho Tá me de dentro do engordando. O espelho não pode me engordar. Esse mito do espelho. Você falando disso, assim, por isso que eu digo que a gente tem vários parceiros. Anos atrás, quando é que foi que a Dois Tempos virou moda mesmo? É o que eu falo. Hoje eu tenho um aplicativo no meu celular que ele dá em tempo real todas as vitrines, né? E me dá em tempo real todos os desfiles, todo mundo que está vestido em tempo real. Não é amanhã, é tempo real. Ele me dá isso hoje. Ele me diz o produto que foi mais vendido na H&M, na Zara. Ele me dá isso em tempo real, num aplicativo no meu celular. Então, a informação de moda eu tenho. Anos atrás não existia isso. Eu tinha que viajar. E assim foi. Eu viajei, passamos 45 dias. Eu passei 30 dias na Europa. Eu passei especificamente em Milão. E a gente visitou todas dentro dessas confecções, que eram Armani, que era Victoria's Secret. A gente entrou dentro desses lugares. A gente conversou com essas pessoas. A gente viu qual era o maquinário. A gente viu como é que era a vivência, como é que eles faziam coleção, sabe? E a gente trouxe isso para o Brasil. É tanto que as pessoas que hoje são de Brasília foram essas pessoas que fizeram esse tipo de viagem. De novo, essas instituições que Sim. nos Que nos ajudaram ajudaram. a viabilizar Só que isso aí. a visão era tão longa, Júlia, isso é legal de você saber, Júlia, que acho que nem a Júlia não sabe. Eu cheguei com várias ideias, e aquela época era máquina fotográfica. Tem que revelar. Não podia queimar o filme. Vamos fazer isso. Mãe, vamos fazer isso. E minha mãe estava na confecção ainda. Só que eu trazia essa modernidade para minha mãe. Mãe, vamos fazer isso. Tem certeza, filho? Isso vai vender? E não vendeu. Uma vez a gente fez um lote que eu chamo que é trapézio. Para mim, essa é a minha ideia. Era um vestidinho trapézio. Cara, lá tava em todos os lugares. Era tendência lá. Tendência bombástica. Pai, mãe, vai vender. Faz, mãe, vai vender. Cara, a gente teve que liquidar tudo. Para 2 anos depois, fazer tudo de novo. Porque demorava muito tempo para a pra coisa chegar acontecer porque pra aqui. chegar aqui no Brasil Pois não é. era o O mesmo. conceito Aí, chegar a gente aqui. Você foi lá, você descobriu. conheceu, Foi lá mas e o vamos tempo... botar. Aí a gente descobriu que tinha que esperar um pouco mais. Espera um pouco mais, lança um tempo... Acompanha mais Acompanha, o que tá mas acontecendo. deixa no radar ali. Isso. Então, até Porque isso já a gente pega o teve tempo que e você já vai ser o descobrir. primeiro, de qualquer jeito. Era muito bom. É muito bom ainda. Criar hoje, é o que o Carlos falou, a gente tem uma facilidade muito, muito grande. Por exemplo, tá usando flores. Aham. Pega minhas habilidosas lá, vamos inventar uma flor e vamos botar na nossa coleção. Natália, se você comprou um vestido meu do ano passado
Você vai usar esse ano e todo mundo vai dizer que é desse ano. Olha que legal. Sabe? É Ele muito legal. acompanha ainda, né? Pode confiar, porque é assim que funciona. Legal. Mas assim como eu sei a informação, você também pode ter o mesmo aplicativo que eu. E eu já procuro isso. Então, é isso. Né? Tipo, quem tá acompanhando... Quem gosta, tem, é isso. Já vai dando aula para minha consultora. Aham. Você não está entendendo. Hoje o público mudou totalmente. Tudo mudou. Antes a informação vinha e você detinha essa informação e você era o poder Você dela. administrava Hoje não. como fazer, né? Hoje não. Hoje você tem que Na ser internet, isso. tá. Inovar o tempo inteiro. Saber que vai ter o robozinho, mas como é que vai ser esse meu robozinho? Aham. Que momento que eu vou colocar esse meu robozinho? Que momento que eu vou tirar esse Sim. robozinho da minha confecção? Pronto, deixa eu das minhas pegar esse lojas? gancho. Hoje, vocês têm comércio eletrônico? Eletrônico? As vendas eletrônicas. Tem. Hoje A você gente vende tem, online. Vende Essa parte é online, do Cássio. mas Tá bom. ela chama a loja da Carol, que é a Carol que... Ah, Ela tá. que Ela que É. toca o online. Isso, Então, hoje, isso. se eu Eu e quiser ir ela- uma loja dois tempos, eu Isso. tenho 5 lojas. Não vai encontrar a variedade tá. que eu tenho na loja física, mas vai encontrar os lançamentos, sim, no online. E o- Mas ainda assim, é uma... Como é que tá o teu share nisso aí? Não, pois é. A questão é que a internet é muito voltada a preço. Tá. O que eu percebo é isso. Perfeito. Tá? Eu quero um vestido. Você não vai na internet e vai procurar, eu quero um vestido. Não, Tá. Eu quero uma geladeira, aí você vai sim. aparecer a geladeira. Modelo tal, modelo esse tal, modelo. tá, A do parte jeito técnica, tal. né? A ficha Isso. técnica. Mas o vestido, a blusa, não funciona da mesma forma. Tá. Né? E aí a gente é muito complicado isso aí. Ele serve hoje muito mais isso que eu ia falar. como uma ferramenta de auxílio a... Quase é uma busca, vai. É só pra eu... Eu acho A que Natália cliente... vai lá e fala assim, vale a pena eu ir no físico? Isso. Então, é uma mais espécie de complexo. buscador. Eu acho que é mais pra eu estar vou no olhar radar lá, isso. e chamar a Pode- atenção. Manter que eu tô ali, eu Legal. tô aparecendo, E mais tô... chamar a Entendi. atenção. É quase A uma, gente- é uma a gente- vitrine virtual, vai. Ou até pra quem A é gente- Bem grande. cara, mas- tá? É. Quem quiser comprar, compra. Pode comprar. Bem cara pra gente que eu tô falando, Eu tá? imagino. Pra produzir, a Carol sofre demais. Porque assim, a loja dela às vezes não vendeu, que eu falo a loja dela, A se loja ela dela. souber disso. Às vezes não vendeu, e aí eu tiro pra loja física vender. Ela quer morrer. Eu tenho muito trabalho. E você não deixou nem 3 dias aqui e já tá tirando da loja, não é, Mas Júlia? é. A Júlia vê É, essas isso brigas. aí Que mesmo. Mas, Carol, eu preciso vender. Então, a loja lá já não tem mais. Então, eu preciso vender. Porque você já faz uma separação de estoque, É um considerando... separado. o nosso é separado, é. Separado. O estoque é separado. o Você digital- desmembra da- mesmo. E o digital hoje você não Isso. tem como fugir, você tem que estar. Nem que seja uma vitrine para Aham. convidar a cliente a conhecer a loja física, né? Agora a gente até que vende, mas vende pra quem já foi de Brasília É porque é e tá difícil em eu ia a te pessoa, perguntar. a pessoa comprar, por exemplo, o preço nosso não tem um ticket mais alto, Tá. tá? Mais alto E do pra quê? pessoa... então. Eu Não, discordo mas dele. é porque eu falo comparando com... Olha o com- valor, com- né, Cris? Eu não tô com- vendendo preço, eu tô dando comparando- valor. Eu tô comparando com Entendi. chinês. A gente chama de Ah. grande varejo. É o grande varejo, isso. né? Ou seja, e aí a público pessoa de não... milhões de peças, eu, né? eu não vou me arriscar numa marca que eu não conheço, Tá. né? Pra Que tem um preço mais alto Mais do que alto eu do compro que- aqui do lado, que é uma famosa. rede nacional, por Isso, exemplo. eu entendi. Eu entendi. Que de repente ela nem vai uma usar, marca porque não deu. nacional. E que de repente já vai usar 2 vezes. Ela nem vai usar né? porque não deu, entendeu? É meio... Entendi. eu vivo dizendo isso. Eu digo até para as minhas O fast filhas fashion mesmo. aí que é vocês são- descartável. Sim. Eu falo, olha, pode comprar, mas não vai durar, né? Você não sabe nem se vai dar em você. Fica com preguiça de mandar de volta, porque é preguiça de mandar de isso é volta. Porque você Não tem é? que- Aí você Gente, fica com o estoque ali. Cara, e cadê outra coisa, tá? Que eu tenho que dizer da Dois Tempos. Aham. A nossa vida sustentável, eu dou todos os nossos retalhos. Todos os nossos retalhos viram sacolas. Sacolas até pra gente mesmo. Legal. Que são as que a gente consome dentro de loja para transportar produto de um lugar para o outro. A gente legal. doa tudo para um grupo, para as mulheres de Santa Maria. Sabe? Elas fazem tudo. Você tem que ver que sacolas Usa que para fazer trabalham. tapete, Mas a maioria tá fazendo artesanatos sacola, bacanas. bags. Né? Santa Maria. Tô tentando lembrar. Já ouvi Então falar desse todas projeto. as. Isso. Não, e assim, eu não tô aguentando elas estão fazendo mais rápido do que eu tô produzindo as minhas roupas. De tanto que ela tá tendo. Porque antes, gente, pandemia foi uma coisa que foi fora da realidade.
Sim. Sabe? Pessoas passando fome mesmo. Eu vi essas mulheres passando fome, porque a gente já ajuda há anos. Linhas que sobram, tudo a gente doa para elas. Aí foi que tudo. onde a gente apareceu que a gente está dando tecido, mas eu também vou comprar de vocês justamente para ajudar. Foi isso que continuar, né? aconteceu. Para Fazer uma continuar, Na pandemia, a gente teve que comprar, para elas porque continuarem. Elas não tinham Legal, para legal. Porque não né? tinha Mas com quem hoje vender, elas como têm um mercado desaguar. bacana lá. Legal. Que Elas tá estão com até su- te cobrando, né? Não, cadê? Você tá com pouco retalho aí. Tô entendeu? precisando. Ô, Cris de- e Carlos, a gente tá... É muita história, né? Pô, Já e acabou. é incrível demais Eu isso, tô mas... encantada, gente. Eu não de posso verdade. dizer onde estão minhas lojas, porque por enquanto só Vai. fiquei com a 202. Calma. E o que é mais legal, assim, pra gente finalizar um pouco dessa linha de raciocínio toda, o que vocês vislumbram pro futuro? Qual que é o futuro da Dois Tempos? Você já deu um gancho aí do robô? Talvez, né, você Acompanha a tecnologia, acompanha essa né? tecnologia ou não, mas qual que é o projeto da Dois Tempos no longo prazo, vai? Se a gente olhar 30 anos para frente, o que se tem Não de consigo- projetos? Eu consigo Ou de ver, ideias? eu consigo ver nesse nosso DNA de relacionamento, cara. É uma coisa Não que a abre gente mão. é uma coisa que a gente aprendeu e Legal, ficou Legal. dentro da gente. Se você vai no final de semana em qualquer uma das unidades, você vai ter um bolinho. Você na tem nossa sempre um loja. café. Tem um Legal, café legal. que vai A gente ser. nem gosta de café. Ah, Pois não. é, vai pouco ter- Eu tomei 2 aqui. Não, vai nem ter, gosto. vai ter um Uma café. água. E assim, ela não é te oferecida. Ela já é te servida. Já é te ok. servida. Então Tá. são coisas assim, são mimos O foco que é o ser sempre humano precisa. É sempre o relacionamento. Isso E eu nunca acho que é vai isso que vai acabar, né? O ser diferenciar a humano é gente dos feito, robôs, gente. a Tá. gente do e-commerce. Tá, Eu perfeito. acho. Eu tenho que ser em algum momento. Agora não é só o café perfeito que vai fazer isso. Claro. É a qualidade de você comprar o produto e depois gostei, vou lá de novo. Ah, gostei, vou lá de novo. Vou indicar para minha amiga. Ah, eu vou Fazer o chamar. sucesso, a mulher gosta muito de ser. Mas Nossa, que roupa linda sua! De onde E é? criar Tal. isso aí. A Entendi. mulher gosta Mas muito vocês disso. vislumbram o shopping ainda como um mecanismo de canal de vendas ou vocês vislumbram loja Eu não de sei, rua? eu não sei da Cristiane, mas eu vejo que o shopping, assim como eu vejo em pesquisas que lá fora, Aham. ele já está em decadência, estão Perfeito. vários A gente vê isso até em shoppings números, né, Carlos, da gente. fechando, números, né? O mercado daqui não quer que a gente repita isso, não quer que a gente fale sobre isso. É uma coisa meio velada no varejo, Isso. né? De que isso está acontecendo, que Shopping as vai pessoas acabar? não que as pessoas não estão querendo ir. Eu acho que Se não. eles não se reinventarem, Pronto. criarem coisas para que de diversão, de coisas para entretenimento. E outra coisa, se eles forem parceiros dos seus lojistas. Porque o Ah. shopping É muito que eu canibalista, cara. saí, Entendi. o shopping que eu saí era a minha melhor operação, mas ficou inviável. Tá. Sabe? Na pandemia? Ele não quis negociar. A gente ficou num shopping que o proprietário Ah. ele já foi bem mais bacana e bem mais maleável. Então, eu acho que tem que ser uma mão dupla. Tá. Eu te ajudo, você me ajuda. Entendeu? O sh- E não só de um lado. O shopping não vai acabar, mas se ele não se reinventar, Não. o que vai E acontecer? se ele também não for humanizado Tá. pra gente, ele não vai existir Mas o também. que vai acontecer com o shopping? Se ele não se reinventar, qual a estrutura daqui a 30 anos, os shoppings, Assim, eles... 30 anos está como- muito longe. Vamos falar como- 5, que 5 eu acho que já anos. está muito É. perto. Pelo que eu vi ontem da palestra, assim, 5 anos você já vai ter. A gente vai ter vai uma ter um mudança. outro shopping. Eu acho. Tá. Eu acho que pode vir nesse esquema. Você quer ver tecnologia? Eu tenho condições de te mostrar. Venha Tá. pro meu shopping. Tá. Eu acho que vai ser. Juro pra você. Você acha é que aquilo que eu não segmenta o consigo shopping, fazer assim? internamente individual na minha quadra, Tá. na minha loja. Ele vai tentar fazer num shopping para te atrair. Ele tem que criar Eu experiências acho. diferentes Isso, Carlos. dentro do Diferentes shopping. Ó, a gente tá dando né? umas A dicas gente- aqui que a gente nem pensou nisso. Vamos vender É, isso, a- Carlos. a experiência. Eu acho que ele tem que criar experiência, né? Porque o celular que eu vejo na internet, talvez eu precise pegar nele Tá. em algum momento para sentir. Tatear, né? O famoso isso. tatear. E né? aí, dentro da própria loja, eu vou comprar esse celular mais barato. Tá. Mas eu preciso dessa experiência, Gente, talvez. eu tenho clientes, pra você vê isso. como é que é isso. Eu tenho clientes que tá na loja, fala, mas eu vi esse produto mais barato, peraí. Olha aqui, no site tá mais barato. Então, realmente,
estão conectadas. Tá. Tem que estar preparado até Tem que para ter esse preparado, cliente, né? né? Como é que a Sim. sua vendedora lida, né? Peraí, mas tá aqui, tá mais barato. Não, aí já liga logo pro Carlos. Carlos, é assim, você tá vendendo mais barato do que... Carol, você tá vendendo mais barato do que aqui. Aí a gente faz, né? Não, apesar que eu não posso divulgar isso, mas assim... Não faz, não tem. Isso só Relacionamento. por algum motivo de falha da pessoa Técnica, né? humana, Carol, foi né? Carol. Uma falha Mas humana acontece a acontece. operação, e- Não, mas é só pra Mas gente eu acho ver- que a facilidade do... Pronto, a gente chega numa situação como essa, né? Esse contato tão aberto que vocês têm, você não... é o relacionamento, É que é um isso. pilar que você falou que A não gente quer tem perder. uma Então, assim, confraria Dois Tempos. Sabe o que é isso? Olha que legal. A gente tem confraria Dois Tempos. Elas fazem um evento, cada uma leva um pratinho e faz um evento. Dentro tal da de- nossa loja, dentro para da nossa encontrar loja. as amigas se encontrarem dentro da loja. Agora eu tive um As médico. clientes? As clientes. Olha que legal. Elas Marcam mesmas. e levam A gente teve agora um médico. que legal. Um Caramba. médico que foi falar sobre educação sexual, mas era além do que a gente imaginava. Era um homem falando dos problemas que a mulher pode ter. Enfim, Isso eu no nem vou dar Outubro o nome Rosa. dele. Tudo bem. Pra No um Outubro grupo- Rosa. No Outubro Sim, no Rosa. Outubro Rosa. E aí Dentro eram da 20 loja, cadeiras. isso, no espaço dentro da 20 loja. cadeiras foram pouco pra gente. Isso não é só uma, não. A gente já trouxe psicóloga. A gente. Pessoal de cada- vinho, de vinho, degustar, pra degustar. demonstrar É vinho. muita coisa. Isso dentro de loja. Tudo focado nos em espaços. Tudo Nossa. experiência. legal, Eu tô tentando experiência trazer Restaurante, a esse gente já trouxe uma galera de restaurante e serviu almoço para todo mundo fazendo a propaganda dele e as mulheres pagaram por aquela Por para aquele degustar aquele aham. almoço ali. Eu falo almoço porque realmente foi na hora do almoço. Do almoço. Então é isso. Não sei se eu faria de novo, Tá. mas foi uma experiência que a gente topou fazer. Claro. que talvez fidelizou nesse sentido, De alguma conectou maneira com algumas fidelizou ainda pessoas. mais. E o que eu percebo, aí lá vai eu puxar para o meu lado de novo, né, psicóloga, é que é legal porque eu estou sentindo isso de vocês. Esse relacionamento não é Sim. só com o seu cliente externo. Vocês têm a mesma preocupação com o seu cliente interno. Então, assim, Sim. me encanta realmente ouvir que essa construção, que esse pilar de relacionamento é muito vivo de vocês. Então, a Pedro estava perguntando, né? Sim. O que vocês imaginam aí? Então, a Cris falou, 30 anos é muito tempo. Eu Como é que vai estar Dois Tempos aqui? 5 anos. Como é que você vê? Quais são as suas lojas? Fala, Cris, pra gente. então. Onde é que estão as suas lojas? Tem pretensão de abrir mais lojas? Como é que é? Vai investir mais no digital? Me conta pra O gente. financeiro é o Carlos, tá? Eu vou falar da minha realidade hoje, né? Eu esperaria. A gente nunca passou por uma crise de tanto imposto. É desmotivante para o empresário, tá? Eu estou dizendo muito sincero. Claro. De vários anos aí, que a gente tem 35, passamos por várias crises. Essa dá um desânimo. Porque hoje eu já tenho caixa. Eu poderia estar em casa. Ou viajando, ou no veleiro do meu marido, que é o que ele fala o tempo inteiro. Vamos, Cris, tá na hora. Eu tô com 54 anos. Eu, quando entrei na Dois Tempos, eu não sei qual era o objetivo do Carlos, mas eu entrei e falei assim, vou trabalhar muito, 10 anos. Vou fazer meu dinheiro e vou estar fora. Eu tô há 34 e continuo trabalhando muito, sabe? E aí você vê... parece que o Brasil não tá me ajudando. Não sei se você entende. Claro. Isso dá uma desanimada, mas ao mesmo tempo eu entro dentro da minha confecção e falo assim, cara, não posso. Vamos esperar mais um pouco que vai filho, virar. Né, Cristiane? É um filho, cara. E Que a gente tem que educar. Eu tenho que botar ali no colo e vamos lá. Sim. Eu não posso deixar ele aqui sozinho. É E- isso. É isso que eu caso. É por amor. É muito carinho mesmo. A gente é vai esperar por amor mesmo. por amor. Por amor mesmo. Mas tá Acho que difícil. A ideia era realmente cada vez expandir. Tá. Mas o mercado mesmo Não tá. não você nos tá ajuda. ajudando. Não ajuda. Mas você me fala assim, 5 anos? Sim, eu vejo. Eu vejo mais tecnologia dentro da minha confecção para me ajudar a fabricar mais. Olha que as nossas máquinas são muito isso. boas. As próprias A gente máquinas, a gente trocou vê uma tudo evolução. agora. É. Sim. A Tudo gente vê- eletrônica, tudo a gente vê a eletrônica, faz um evolução acabamento das muito, máquinas. muito bacana. Então, a gente vê essa evolução. Então, eu acho que o maquinário Você une, vai né, sempre ajudar a gente. Aham. Eu acho que vai estar com um maquinário maior, mas é um maquinário... O maquinário de confecção é muito caro. Da indústria em é geral, investimento, eu acho que é da alto. indústria em O geral. mais caro é uma caseadeira. É a máquina mais cara que a gente tem dentro da confecção. A caseadeira, ela só faz casa, gente. Então, assim, é um produto muito Casa, caro. só pra Casa, gente... É o do é botão. do onde, vai, botão. onde o botão vai entrar. Aquela é a casa. Foi mal, desculpa. Ela Obrigado. só faz isso. Ela só Só faz E a isso. mais cara. E é a mais cara da Pra dar confecção. aquele Ah. acabamento e ela não descosturar. Então, assim, só para vocês... A gente imagina que é tão simples, né? Tipo, Faz um buraquinho. buraco aí. Não é assim. Não, e ela é a mais cara. Então, eu acho que isso vai ser uma evolução, mas isso também tem custos, então você tem que investir na A gente tua confecção. vê E já foi o que a que gente existe fez. já na própria China.
Tá. né, de maquinários que é impressionante. que Não as tem a máquinas costureira, sabe? É quase ela já não tão- tá ali. acaba se eliminando o ser humano. humano cada vez mais ficando em segundo plano, E a gente tem nessas que- máquinas da China. Se já tem lá, Sim. quanto tempo isso vai chegar aqui? Sim. E eu preciso da tecnologia até para produzir mais barato. Né? Que Também, são os encaixes, os encaixes dos meus moldes, que já é Perdas, uma né? tecnologia que você tem que diminuir menos perdas, tempo pra gastos. fazer, você tem É menos o que custo. as meninas lá que a gente doa o tecido, cada vez mais o tecido, o Tá retalho vai reduzindo, vai porque você diminuindo, mas é diminui por perda. conta, Claro. por conta da tecnologia. tecnologia, perfeito. A gente bota lá no computador lá, ele bota O de um corte jeito, sai melhor. bota do jeito melhor para aproveitar melhor o tecido. Aí o retalho vai ficar menor ainda. Então eu acho isso, acho que a confecção ela vai dar essa modernidade e você vai ter que injetar mais dinheiro ali. E eu acho que a loja física ela vai ficando cada vez mais virtual. É um espelho que você já clica. E isso já existe, né? Um espelho que você já clica e já se vê vestida com aquela outra roupa. Você não precisa vir com a roupa física. Essa cor ficou melhor do que... Eu acho que essas tecnologias que vão vir, favorecer. uma luz que te favorece um pouco melhor, sabe? Uma estampa, eu não sei, eu quero essa ou essa estampa. Eu lembro que em 2018 eu tive nos Estados Unidos para ver inovação. Foi antes pandemia. Juro. Que momento maravilhoso que a gente estava. Se você me estivesse falando aqui como é que estaria 2 Tempos, eu falar, tá com 10 lojas, né, Carlos? Naquele período a gente falaria, eu estaria com 10 lojas, 2 Tempos e muito bem colocada. A gente estava fazendo a nossa última loja, que foi a do Sudoeste, viu, gente? Eu tenho outra loja na 301 do Sudoeste, que é a 301 do Sudoeste. E eu ia nas lojas e já mandava para o Carlos, olha esse provador. E a gente estava no momento de fazer a loja de lá. Vamos fazer um provador assim. Ela já foi a gente muito mais precisa, atualizada, né? a gente precisa de um provador maior. Então, um dos provadores a gente vai ter que ter ele maior. Diminui o caixa, diminui. E olha esse móvel. Olha como é que eles expuseram isso aqui. Então, sabe? Legal. É o trazer de lá e eu vi acontecendo. Então, eu acho que é isso. A tecnologia vai vir ajudando a gente a cada vez mostrar o nosso produto realmente de todos os lados num provador. Então, vão vir essas coisas, sabe? Você já vai escolher o produto na entrada da loja, já vai estar passando um monte de produtos que pareçam com experiência. você. Se isso trouxer, agregar a experiência, Trouxer o valor melhorar. daquele O momento, valor né? daquele momento. Ah, se isso for importante para o cliente, será que é importante o E vão- espelho, isso. você escolher ali? Mas o que eu e vejo ver é a isso, roupa? Será que tirando o importante? vendedor Entendi. da venda. Ele tirando o colaborador. É sempre substituindo. tentando tirar a mão O de que eu vi obra. muito é isso. É tirar, você mesmo paga o seu produto, você pega, você paga. Mas Entendi. há 2 Tempos a não é. tecnologia de reposição, né? Eu tô indo Você tá contramão. Contramão, você quer juntar. aumentar você tem que intensificar o O relacionamento. relacionamento, muito mais é. do Eu só que não a sei até venda quando por si só. a geração Júlia, a geração Carol, que é, Que gosta dessa tecnologia. dessa tecnologia. Quanto menos contato para comprar, melhor. Então, exato, hoje, o meu é. isso. Mas é isso. Ah, eu não Às gosto vezes de ela não quer vendedor, não quero conversar. vendedor do meu lado. Entendi. Eu quero solucionar o meu problema. Então, talvez, é isso que eu digo para você. Algumas lojas vão ficar nesse esquema, e esse vai ser o diferencial, e Você vai outros poder vai ser atender na tecnologia. Você vai poder atender, acho que todo mundo. Porque assim. Quem atende todo mundo não atende ninguém, né? Não, Thalia? eu tô Não, falando do nessa- tecnológico, vamos Ah, supor. Porque o que sim. que acontece? Se você vai lá, se a Carol vai com você à loja, você vai adorar ser recebida pela vendedora. A Carol vai ficar super satisfeita de ir pro provador, escolher no espelho, tá tudo bem. Aham. Só que se você for sozinha naquela loja e tiver Eu não só sei a nem comprar. tecnologia, você não vai querer, Exato. você vai falar, nossa, que Mas isso que o Tony falava na palestra que ele deu. Eu vou ter que me modernizar. É igual você não ter o cliente celular. também vai ter O que- cliente vai ter. É igual o seu celular. Eu nunca imaginei que meu pai ia manusear o celular como ele manuseia hoje. Sim. Mas tem, uma, E mas ele tem muita manuseia. dificuldade. E será que todos vão ter essa paciência de querer? Mas a gente não está falando do público. Meu pai hoje está com 84 anos. Então a gente não está falando. Não, mas eu tô falando daqui 30 anos Aham. que a gente tá Ah, falando. a gente. A gente vai estar. É a gente. Será que a gente vai estar com essa paciência Sim, de sim. uma tecnologia? ficar aprendendo de Ficar novo, aprendendo novo, as né? coisas. Eu acho que a gente diferentes. não volta para Eu trás. acho que tecnologia é sempre Não volta bom, pra trás. lógico, mas é sempre Futurologia um também. desafio. E é sempre um desafio, Eu né? odeio. Esse é o meu desafio. E o cara falava muito isso. A gente vai ter que ter o alfabeto. Como é que é? Quando você. Por favor, Tipo me a ajuda. pré-escola, uma alfabetização Alfabetização. digital. Mas como se ele fosse- falou um termo que eu achei muito criativo. É tipo uma alfabetização digital. Tá.
Mas ele falou uma outra coisa. Mas a ideia era essa. É alfabetização digital. Todo mundo vai ter que ser alfabetizado. Eu falei, cara, até eu vou ter que ser alfabetizada. Porque eu odeio fazer compra pela internet. Sim. Eu sou anti isso. Mas eu tô vendo que daqui a pouco eu não vou... Carol, Como você disse, é um caminho sem Marina, volta. não vai. Enche um saco, jeito, elas não né? querem fazer pra mim. Legal. Entendeu? Gente, que aula, hein? Não, Que eu aula que nós estou tivemos aqui. Impressionante. A gente fala muito, né? Nossa, Não, mas não, olha, mas o tempo foi- passou aqui que a gente nem viu. É gratificante, né? Muito. É muito aprendizado. Revelador, Revelador. porque no mundo realmente atual a gente percebe menos preocupações com isso, né? É. O digital afasta muito essas preocupações que vocês colocaram aqui pra gente. E o que fez, acho que o que está fazendo a Dois Tempos permanecer como ela Sim. de fato, é justamente esse Se pensamento. consolidar, né? E assim, de verdade, Cris, Carlos, que aula que vocês deram aqui. Obrigado de verdade Muito pelo tempo de obrigada. vocês. Foi um Eu prazer. acho que é isso, é investir nas pessoas. Fala mais perto, Carlos, senão não É vou te investir ouvir. nas pessoas. Eu acho que essa que é a Legal. nossa, Esse a nossa recado missão ficou perfeito. Vocês... sempre, né, criar o relacionamento com as pessoas, Que legal. tratar pessoas com pessoas. Eu acho que é isso que é o Já que é o, fica a que é dica, o já nosso olha lá pro varejo. pessoal. O Não nosso fala o varejo endereço das lojas. isso. Carlos, o Vai endereço das agora. lojas. É agora. É Cris, onde chegada lá. onde ficam as suas lojas? Conta. A gente tem no Sudoeste, que fica na 301 do Sudoeste. A gente tem a loja na 202 Sul. Esse todo mundo Sim. Na sabe. 305 01. Sul também, a 305. Rua da Moda. Legal. E também temos lá no Taguatinga Shopping hoje. E Tá? Hoje, isso é hoje. Não sei que horas que vai sair isso aqui, de repente a gente tem aqui, botar uma extensão aí. Legal, a gente edita. E o e-commerce, né? Então, assim, E o e-commerce pra lá, quem já dois conhece, tempos, o número 2, tempos no plural.com.br. Legal. E Perfeito. Instagram, Facebook, Deixa aí arroba todas as dois redes tempos. sociais. Arroba numeral. 2 tempos, sempre o numeral 2 tempos no Legal, plural. Ótimo. E todo dia tem conteúdo, né, Júlia? A gente tem a comunidade, você que Ah, queira. legal, é. A comunidade também já é uma Legal, inovação que a legal. gente. Criando o relacionamento, Mantendo esse uma coisa mais próxima com o cliente, onde a gente posta as coisas antes Antecipada pra esse para grupo. essa comunidade, Ótimo, que legal. do produto que está indo essa semana, da novidade, da promoção, dicas de moda. É muito legal. E são as meninas que estão fazendo. Eu digo minhas meninas porque eu tenho um trio lá, que é a Júlia, Aham. que tá aqui atrás, sempre tá atrás da gente. Atrás não significa atrás, tá na frente, na verdade. A Júlia tá sempre na frente da gente. É a Julinha, a Carol, minha filha, e a Mel. A idade é 20, 21, 22. Ai, que legal. Então, Super assim, antenadas. 24, né? A Carol tá com 24. A mais velha é a minha, 24. Então, essas meninas... O futuro é isso. É essa juventude modernizando a gente, fazendo a gente querer pensar melhor. Essa troca entre a juventude e a experiência, A maturidade, Legal, né? a maturidade. Vocês- Isso também tem. Que aconteceu com a gente também, com a cara. minha mãe, Quando com a eram seus Cristiane, pais e meu, vocês, meu perfeito. pai me Geração ensinando em geração. isso aí Exato. do que era melhor para a empresa e a Não, gente que vai legal. aprendendo. Nossa, Gente, sensacional. essa foi a aula de hoje. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Pedro. Ah, Obrigada, quem não Natália. conhecia, que eu acho que é impossível, agora tem 5 lojas para conhecer. Isso, E Fora já esse- sabendo a história. E já sabendo da história, do conceito, eu acho que a gente também compra muito, né, Natália, assim, quando a gente conhece, né, o por Sim. trás. Então, eu gosto de me conectar também. isso, você se conecta Eu com a gosto. marca, com aquele processo. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Obrigada, nós. Vocês aí, daqui a pouco, mais episódios. Vamos Porque trazer, né, fica novos ligado, empresários. A gente vai sempre trazer, porque varejo é feito de gente, né? Pra gente. É um negócio, né? Jeito de gente pra Pra gente. gente. Obrigado mais uma vez, pessoal. Obrigada, Até a pessoal. próxima.